Fala família, sejam muito bem-vindos mais uma vez, me empolguei, ao Porta Estreita. Eu sou o Anderson, estou aqui com o meu host, piloto de Fórmula 1 e drifter, Bernard. Fala aí, Fala pessoal, tudo bem? Estamos em mais um dia. E aí? Ladrão de carneiro. Depois eu falo por quê. Galera, a gente tá aqui hoje no Porta Estreita com dois grandes amigos, congregam conosco na Nação Forte, são aqui membros ativos, filho do Deus vivo, os nossos irmãos na fé. Vou passar aqui a palavra para eles se apresentarem, depois a gente vai aprofundar um pouquinho na vida deles e a gente vai falar hoje especificamente sobre dois temas, dependência e obediência. E o que a gente alcança através, né, desses fatores de alavancagem na nossa vida. Meus queridos, palavra com vocês. Evander, Dali. Boa noite, tudo certo? Deu a louca no gerente, trouxeram aí dois caras surpreso, o Bernard nem sabia quem era. Não estava sabendo mesmo, isso é verdade. Não sabia. Meu nome é Evander, eu faço parte da Nação Jovem, do Ministério da Nação Forte, tenho 32 anos e estamos aí, vamos ver no que vai dar. E uma filhote, né? É. 7 meses hoje. 7 meses benção. Hoje, hein? Ela Coisa tá demais, linda. cara. E tu, meu diretor? Quem és tu? Filho do Deus vivo, né? Amém. Meu nome é Lucas Reisser, né? Fundador e CEO da Reisser Investimentos. Faço parte ali do Comissão África na Nação Forte também. E é isso aí, tamo aí. Vamos dar-lhe. Vamos dar-lhe. Então, galera, hoje a gente tá fazendo um negócio diferente aqui, como já foi na nossa última gravação, né? Quem que foi o último? O Elephant. É verdade. Hoje era para ser o pastor Osney, né? Mas devido a agendas ele tá na África, então Deus posicionou que eu trouxesse essas duas pessoas aqui, com as quais eu já tive várias experiências. O Lucas eu conheço de longa data, né? De sentar para conversar sobre investimentos, hoje trabalhando efetivamente com ele. Uma pessoa fantástica dentro daquilo que faz. E o Evander, que é uma das pessoas que eu tenho como referência no que tange fé, oração e, como eu falei nos temas ali que a gente vai abordar hoje, uma questão de obediência. Senhores, nosso bate-papo aqui é um bate-papo mais solto no dia de hoje. E eu queria perguntar, até começando pelo meu host, Bernard, dependência para ti, meu amigo. O que é dependência para ti no que tange falar de Jesus? Cara, eu sou um aluno nessa questão ainda. Vamos pro Lucas, tá chato já. Não, brincadeira. E eu tô aprendendo, né? Essa dependência, pra mim, não é fácil. Essa visão que a gente tem do cristão, dependência, a gente acha que depende quando tá tudo certo. Eu dependo de Deus, mas a minha vida tá fluindo. O trabalho vai, as finanças vão, teu relacionamento vai embora. Eu dependo de Deus. Na primeira balançada, você já quer resolver na força do braço. E eu acho que essa dependência fica um pouco... Tu já começa a... Falo por mim, isso é um pouco a descredibilizar o Deus que cuida da tua vida, que você deveria obedecer e cumprir as regras. Então, é uma coisa que eu luto todos os dias. E não é fácil, cara. Não é fácil pra mim. Qual que é o teu maior desafio nisso? Cara, é você olhar para as coisas e falar, não, se tá acontecendo isso, e você tem uma convicção, você tem uma intimidade, uma oração com Deus diariamente, a todo momento, e você realmente vê que aquilo é um direcionamento de Deus, e às vezes aquilo vai contra a tua vontade humana de certas coisas, de resolver, de posicionamento, eu acho que isso é mais difícil. Lutar contra a tua carne. Tipo assim, tu olhar as circunstâncias e... Não, cara, não quero que seja assim, devia ser assado, por que não assim? E você tenta dar murro em ponta de faca para tentar resolver na força do braço e a coisa não vai. Aí chega um ponto que fala assim, tu literalmente deixa nas mãos de Deus e seja o que Deus quiser. E foi assim que eu me converti. Foi colocando nas mãos de Deus um período da minha vida bem complicado e eu falei assim, cara, quer saber? Literalmente, falei, seja o que Deus quiser, se quiser morrer, viver, eu não tô nem aí. E ali eu conseguia voltar a dormir e a ter paz. A única coisa que eu pedi. Acho que é aí mesmo que Deus vai trabalhar, né? Porque nesse momento tu realmente confiou em Deus, né? Ali tu dependeu dele, né?
Porque enquanto Realmente, dependia é da isso. tua própria vontade ou do teu próprio querer, tu não via evolução. E talvez Deus te proporcionou isso, a tua resistência, para quando tu se entregar de cabeça e não, agora eu vou fazer porque tu abriu a mão e quem vai fazer sou eu, né? Chega nesse ponto, né? E é difícil, porque bem tem difícil. situações no dia a dia, são pequenas situações que a gente já fica meio em dúvida. Meu, cara, não queria que fosse assim, cara. Por que não, tu não quer aceitar outra opção? Cara, tem que ser assim. Tem que bater a meta. Eu não posso deixar de fazer isso. Eu tenho que alcançar tal coisa. Eu tenho que, sabe, dar uma resposta. E às vezes, quem tem a certeza que Deus quer? Porque senão, cara, seria muito fácil. Todo cristão que ora, que tem obediência, não vai sofrer nada. Vai ter uma vida, top. Sim, mas não é o que a palavra fala, né? Não, é no mundo totalmente tereis ao aflições. Tu contrário, vai exato. lidar com isso, né? A lógica de Deus é o contrário, né? É o contrário. Fala, né? O último será o primeiro, o humilhado será o exaltado. É sempre na contramão do negócio. É isso. Perfeito. Fechou? Obrigado, pessoal. Até pra nós. Lucas, o que tu acha disso? Dependência. Cara, eu tava aqui, né, escutando e dependência, né, não depender de Deus não deixa de ser falta de fé, né? E quando tu não tem fé, tu tá quebrando um princípio. Uhum. Então, quando tu tem receio da dependência de Deus, tu coloca em xeque o princípio da fé. Quebrou um princípio. Quebrou um princípio, ele te quebra. Então, eu vejo muito essa questão de, cara, a dependência, ela tá muito andando lado a lado com a fé. Porque tu vai ter que ter muita fé. Porque a palavra fala, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? E quando é todas, São todas. todas. Sei lá, bati meu carro. Pô, Deus, bati meu carro. Cara, confia em mim que tu tinha que ter batido esse carro, né? Fui lá fechar um negócio, caiu. Cara, confia. Da gente entra numa esfera, né? Pra quando tu adquire a maturidade, tu começar a agradecer por cada intempério que acontece na tua vida, né? Cara, gratidão a todo momento, assim, cara, nessas situações, quando algo dá errado. Assim, ó, gratidão genuína, porque pode. Obrigado, Jesus, sabe? Não fazendo por uma escolha, não. Eu vou escolher ser grato aqui. Gratidão, mas no fundo você não tá sendo, entendeu? Genuíno, né? De dentro do coração mesmo, um sentimento que brota a partir daquele acontecimento, né? Da mesma forma que a felicidade, quando te acontece uma coisa boa, tu conseguir gerar aquele sentimento quando acontece algo não favorável, né? Tu ser intencional, né? Isso. Tu ser intencional, né? O Presley fala muito disso, né? A palavra que define o Presley é intencionalidade. Cara, isso é muito real. Assim, tu pegar uma situação, aquilo que tu falou, porque é real, cara, tá tudo dando certo. Pô, Deus, obrigado. Pô, sensacional. Pô, Isso. tu nem agradece, na verdade. Tá dando certo, toca o barco, tudo lindo e maravilhoso. Agora, quando vem a peia, tu fala assim, ó, pô, Deus, obrigado. Tá difícil, tá complicado, mas obrigado. Eu sei que é pro meu crescimento. Tu ter esse entendimento, sabe? Porque às vezes tu se deixa tomar pela tempestade, né? E até isso tá na palavra, né? Por exemplo, assim, cada fala que a gente for tentar buscar tem um contraponto na palavra que não tem como bater de frente. Cara, eu tô no barco. O que Jesus fez no barco na tempestade? Dormiu. O que vocês têm que fazer? Descansa. O pastor André fala muito nisso, né? Às vezes, cara, quando eu tô no meio de um problema, às vezes a única coisa que eu tenho que fazer é nada. Nada. E isso é muito paradoxal frente àquilo que a gente é ensinado, né? Tipo, a gente vem da era do patriarcado, né? Tem que fazer, tem que buscar, tem que executar, tem que resolver, né? E às vezes tu não precisa. Mas tem que ter um discernimento também, né? Porque Perfeito. é uma faca de dois gumes o descansar, né? Aí a pessoa, às vezes, ela vai confundir o... É tu levar literal, né? Entendeu? Tipo, larga tudo na mão de Deus, tá, mas não tá fazendo tua parte. Tem pessoas que descansam demais, né? Né? É isso que eu tô falando. É isso, né? Entendeu? Não pode confundir. Até a questão das batalhas também, né? Porque se tu parar para pensar assim, daquela forma que tu colocasse ali, que tipo, tudo que acontece, independente seja bom ou ruim, é a vontade de Deus. Uhum. Sim, claro, mas tu tens participação naquilo se tu for negligente, se tu for Perfeito. responsável, se tu não for obediente.
tu acaba se colocando em situações a qual Deus talvez não queria que tu se colocasse. Que não seria a vontade de Deus. E não seria a vontade de Deus. Mas ele vai ter um ensinamento para ti a partir daquela situação e daí também tu não pode terceirizar tudo para Deus, né? Uhum. Às vezes está acontecendo uma série de coisas ruins na tua vida e 80% é por irresponsabilidade tua, porque da mesma forma vocês trabalham com finanças, Deus está confiando um valor na tua mão, um talento na tua mão. Se tu for irresponsável, tu vais pagar o preço pela tua irresponsabilidade. Se tu fizer um bom trabalho, tu vai ser recompensado por aquilo. Então, às vezes, a gente está passando por algumas situações que foi a gente mesmo que nos colocou. Nem E sempre- Deus permite para que Deus tu cresça com permitiu. isso. Exatamente. Isso que eu acho fantástico, né? Porque a situação que Deus te bota, que passa uma grande dificuldade sobre a tua vida, ela vem de encontro para tu te aprimorar naquela Isso. situação para tu não passar pela mesma coisa. A gente falava isso quando tu comentou ali do Micali, né? Que, pô, tu vai passar por uma situação, um problema, todo mundo tem. Aqui, até falei Só isso na segunda-feira. contextualiza do Micali pro pessoal entender. Não chega falando mal dele. Eu não vou falar mal, né? Não em tudo. Não, brincadeira, Micali, nós te adoramos. Mas é que a gente tem um colega nosso que a gente tava conversando na viagem, que ele falou o seguinte: pô, todo mundo passa por problema, certo? A escolha de passar pelo problema estando mal ou bem é tua. A força é a mesma. Entende? Então, assim, ó, se tu vai passar pelo problema, muito melhor tu passar pelo problema bem. Só que falei- assim, ó, a gente é ensinado, eu gosto de falar que a gente é adestrado, que assim, ó, tu viu teu avô, tu viu teu pai, a tua mãe falando, pô, tem um problema, que horrível, minha vida acabou, o que que eu vou fazer? É cultural? É cultural? Eu Isso comentei é uma assim, ó. programação mental, na realidade, porque tu consegue passar de diversas formas. Cara, quantos coach tu vai pegar, ou palestrantes internacionais, tem um cara ali, que eu não vou lembrar o nome dele agora, que ele não tem os pés, os braços, Deveria lembrar. não, vou lembrar como. É um galego, cara, um norte-americano, e ele é cristão. E a vida dele mudou quando ele conheceu a Cristo. E Eu ele é acho que eu já muito vi grato esse- pela situação que ele vive. Ele falou, cara, eu tô vivo. Entende? Daí quem olha assim pensa, meu Deus, cara, que vida que esse cara tem? E muito pelo contrário. É um cara extremamente realizado. Porque ele entendeu algo que muitos de nós que somos perfeitos não entendemos. Só que assim, ó, eu já tinha comentado com o Micali, comentei com o Anderson, da situação assim, ó. Pra mim, quando eu tenho um problema, eu confesso que me afeta muito. E o psicológico é algo que você não consegue controlar às vezes. Principalmente a área financeira. Né? Ele te abala de uma forma que, cara, por mais que você tente, parece que você tá fingindo, você tem que sofrer com aquilo. Isso acontece comigo. Então, eu tenho todas as vezes que eu passo por essa situação, eu tentar canalizar de alguma forma algo que eu consiga ser grato. E o Micali é um cara que, convivendo com ele, às vezes as pessoas têm uma visão que tu não conhece a pessoa. Cara, ele tá sempre alegre, grato, louvando, cantando e falando de Jesus, cara. E foi nas pequenas coisas. Cara, ele sofreu um assalto aquela vez, levaram tudo, tananá. Pegou lá um cavaquinho, sei lá, começou a cantar aquela música, tipo, o meu amanhã não pertence a mim, eu sei, está nas mãos de Deus. Cara, tipo assim, falei, tipo, se tu pegar e falar assim, cara, é hora de tá cantando, cara, tava ali de boa, passa por situações, ele de boa, vem Culturalmente, outra a gente de vai boa, falar, cara, tem que sofrer, né? fala assim, ó, cara, esse cara eu me admiro, porque ele não tem tempo ruim. E aí o Anderson, viemos falando na viagem, ele comentou, cara, o problema tá ali, independente do que você fazer ou não vai resolver agora. Você pode ser grato, você pode ser alegre, feliz, tranquilo, ou sofrer, se amargurar, e tudo é difícil, e isso eu sofro, tá? É claro que também ninguém está dizendo que a pessoa deve ser fria e não ter Não, sentimento exato. nenhum, Apática à né? situação. Apática às situações, né? Porque vai ter coisas que realmente vão abalar a gente e é inevitável, né? Uma perca muito grande, por exemplo, de um ente querido, alguma situação que realmente mexa com o teu psicológico, é normal e até esperado que a pessoa venha Sim. a viver um luto ou a viver até um período, né, de tristeza, mas em algumas situações específicas, né? Não também potencializar tudo para o mal, né? Em todo momento. Né? Sabe como isso muda? Olha só como são percepções. Para quem não sabe, não é segredo nem nada, a mãe do pastor Chris teve um AVC ontem. Isso. E ela foi mal.
E aí ontem, cara, assim, ó, o diagnóstico foi algo milagroso, porque ela teve acho que era para ser hemorrágico, foi um isquêmico, ela ficou um tempo esperando leito na UTI. Resumindo, ela voltou, ela não tem sequela, ela não tem nada. Ela vai agora fazer um exame para ver se consegue abrir, sei lá, enfim. O que eu quero chegar a dizer assim, ó, você tem um problema. Ah, tem um problema, problemas ou pequenos problemas que te afligem. Aí acontece algo maior. Pum, um problema na tua família, saúde. Cara, aquele problema tu faz assim, ó, já era. Não é mais um problema, agora eu vou focar nesse problema. E aquilo não te abala. Tu daria tua vida, tu daria tudo que tu tem de dinheiro por um ente querido teu que tá passando por uma situação. Então, às vezes, dependendo da situação que tu tá sofrendo, o teu problema aumenta e diminui. Revela. Então, quer dizer que, cara, se tem algo que não é saúde, que você consegue, cara, vai dar certo. Só que tu vê, ó, Só que tem essa percepção. isso aí, ó, até, tipo, nesse exemplo, é mão de Deus para ensinar o ser humano. Cara, como é que agora tu conseguiu deixar tudo aquilo de lado, Isso. sendo que tava na tua mão e eu não precisei atingir alguém próximo? Isso. Entende? Cara, porque tudo tá na mão de Deus. Tudo é desenhado, tudo é norteado por ele. Então, até nisso ele se move, entende? Sendo ele diz, cara, como é que tu conseguiu? Eu fico imaginando, né? Botar toda essa situação que tava tirando tua paz, não te deixando dormir, agora simplesmente... Agora tu relevou, né? Exatamente, esse problema desapareceu. E agora tu tens uma outra situação para resolver e a hora que tu sair dessa situação, aquilo lá te tira de letra. Porque tu não buscou a situação. Porque a gente sempre busca o quê? A gente, eu digo, enquanto humanidade, né? Em grande parte. Cara, a gente gosta de sofrer. A gente gosta de pegar o problema, e se vitimizar, sabe? Poucos são aqueles que conseguem atingir um nível de maturidade e sair desse ponto. Porque exige um esforço. Né? É tu sair da manada, porque todo mundo vai para aquele caminho, se vitimiza, é mais fácil terceirizar, botar a culpa nos outros, mas tu bater no peito, não, eu vou resolver. É aquela história que, tem lá, sei lá, um monte de conta para pagar, tá ligado? E daí tu olha aquelas contas para pagar e assim, ó, tu não tem dinheiro de onde tirar. Mas tu fala assim, eu vou resolver, tu não sabe como é que tu vai resolver aquilo lá. Mas eu vou pra cima. Eu vou resolver. Cara, tu não sabe como é que tu vai resolver, mas eu vou dar um jeito de resolver. E as coisas começam a acontecer quando tu começa a se mover, sabe? Mas a gente tem medo de dar esse primeiro passo. Porque a gente fala, né? Vai me tirar da zona de conforto. Que conforto, cara? Eu não tô confortável. Tô passando um monte de dificuldade aqui. É pressão tudo quanto é lado, é conta pra pagar, é gente enchendo o saco. Como é que eu vou fazer? Que conforto é esse? Que conforto. Mas a Bíblia também fala sobre isso, né? Porque lá no tanque, quando aquele coxo estava do lado e as águas se mexiam, e estava tudo disponível para ele, era só ele querer entrar. E ele não entrava. Então ele preferiu ficar ali se vitimizando, até porque, trazendo para os dias de hoje, assim, tu tá falando, a gente escolhe sofrer. Cara, a história triste, ela dá muito mais ibope do que uma... Opa, vende história muito boa. mais, né? Entendeu? Então, tá, beleza, eu saí daqui hoje e peguei 3 horas de fila até chegar em casa. Cara, amanhã isso aqui eu consigo falar para 10 pessoas. Porque todo mundo vai prestar atenção. Pô, mas o que aconteceu? Não Dificuldade, sei o quê, tal. sangue vende. Né? Mas se eu chegar amanhã no meu trabalho e falar que eu saí lá do podcast e, cara, em 5 minutos eu tava em casa. Alguém vai dar bola para isso? Ninguém vai, tipo, beleza, pô, que legal, show, entendeu? Então, além da gente mesmo se auto-sabotar, a própria cultura do meio ambiente onde a gente vive, ela valoriza mais a história triste do que... E aí tudo coopera, né? Tipo, que se tem alguém para ouvir, sempre vai ter alguém para falar, né? Então, pessoas estão esperando ouvir histórias tristes e pessoas estão dispostas a falar sobre histórias tristes. Como é sutil, né? Porque a murmuração é uma das armas do diabo, né? Isso. E aquilo que a gente falou, mandei uma mensagem até no grupo ali do escritório essa semana, de uma coisa que me pegou e eu nunca tinha parado para pensar. Que uma mulher, ela postou uma frase que ela dizia o seguinte: murmurar é o equivalente a tu... tomar o lugar de Deus e dizer assim, ó, se eu tivesse no teu lugar eu faria melhor. Entende? Porque se todas as coisas cooperam pro bem daqueles que amam a Deus, então tu tá murmurando sobre uma coisa que Deus botou na tua vida, mesmo parecendo um desafio naquele momento, é tu chegar por ele assim, ó, cara, tu fez errado. Eu faço melhor que tu. Cara, olha a presunção disso. Sim. Entende? Então assim, ó, lá na frente tem coisas que a gente vai entender, tem coisas que não. Até interessante falar. O Lucas, que está aqui hoje, o Lucas Resser, está em Brusque desde 2020, né, Lucas? 2020.
O Lucas veio pra cá na pandemia, cara. O Lucas, ele tem um escritório de investimentos hoje, a Recer Investimentos, eu trabalho junto com ele ali. Quando o Lucas veio pra Brusque, bom, não vou contextualizar, mas fala da tua história, o que tu fez, porque tu foi um cara que entrou num nível de obediência, que eu vejo que é um nível de obediência bastante violento, porque tu literalmente queimou as pontes, os barcos, o que ficou pra trás, ficou, né? Se puder contar um pouco dessa história, porque vem bastante de encontro nisso que a gente está falando. Porque foi querendo ou não querendo, um nível de obediência muito radical. Entre poucos que eu já escutei falar. É que, na verdade, a obediência, ela veio depois de uma desobediência. Ela veio depois de ou não vou dizer desobediência, mas ou falta de clareza, ou falta de entendimento, enfim. A gente tinha 3 escritórios lá no Rio Grande do Sul. Vivia uma vida muito boa, era bem reconhecido em Canela e Gramado, e tinha em Torres também o escritório. E logo quando eu entrei, quando eu abri o escritório, isso em 2015, eu tive um encontro com Deus. Então foi quando eu conheci, assim, sempre fui criado, eu me criei desde pequeno, meu irmão me levava pra igreja. Só que, tipo assim, não tinha muito entendimento e tal, né? Frequentava, tipo, ia pra igreja. Evangélica? Evangélica. Evangélica. E aí, cara, sempre a gente teve essa veia mais inclinada pra igreja evangélica. E aí, cara, em 2015, eu fui num encontro com Deus. E aí eu tive uma experiência real com Deus. Foi ali a minha primeira experiência real com Deus. E aí, sabe quando tu acredita, Deus e tal, mas tu não vivenciou nada, tu não teve nenhuma experiência. Então é aquele acreditar meio que desacreditando, assim, sabe? Ele tá lá e eu aqui, não, né? tipo, eu não sei, eu não vi nada ainda. E ali eu tive um real encontro com Deus. Então, a partir dali, cara, eu comecei a dar mais a devida importância pra questão espiritual. Foi em que ano isso? Foi em 17? Não, antes. 16. Isso, 2016. E aí, cara, comecei a congregar, comecei a me envolver, sabe? Já a gente sempre teve um bom coração, assim, de ajudar pessoas, né? Mas sem um entendimento, visão de reino. E, cara, começamos a congregar, né? Numa igreja lá em Três Coroas. E começamos a congregar, sabe? Tipo, mas nada, meio morno, assim, sabe? E, cara, Deus, mesmo assim, colocou a mão dele nos nossos negócios. E a gente sabia que era a mão de Deus, assim. E a gente prosperando. Financeiramente falando. Até que chegou um ponto, assim, meio que eu me afastei da igreja. Meio que me afastei, assim. Teve um motivo específico ou foi esfriando? Foi meio que esfriando, assim, sabe? Meio que esfriando e meio que... Questão de tempo, assim, de rotina, por conta dessa... Isso, por conta dos negócios, enfim, aí acabou esfriando, né? Que daí aumentou os negócios e tal, tu começa a se envolver com os negócios, tu acabou esfriando. E por falta de entendimento, de clareza, talvez, né? Te dizer assim, a gente não sabe nem explicar direito o que acontece, né? Na época, assim, não sabia explicar, né? Hoje a gente entende, né? Que tem o bem e o mal, né? O inimigo tá sempre ali tentando te afastar. E aí o inimigo, ele vai oferecer as bandejas, né? Que é o trabalho, né? Às vezes o excesso de trabalho. O problema são as Tu coisas abre lícitas, né? Porque tu não... Né? Exato. E aí, cara, meio que me afastei. E aí, vou entrar aqui numa seara, assim, pra contextualizar, né? Que chegou um tempo, assim, que eu tava afastado da igreja, mas eu, tipo assim, a gente continuava ofertando, continuava dizimando, e pra mim tava tudo certo. Tipo assim, sabe?
Hoje eu entendo e tive respostas assim, porque Deus também ele vai te dar a resposta no momento certo. Justo. Entendeu? Ele não vai, sabe? Tem que estar Tipo assim, apto a receber, né? Tem que estar preparado. Chegou isso aqui em Brusque eu tive a resposta. Quando Deus falou assim pra mim. Lá atrás, não era o teu dinheiro que me interessava. Porque, tipo assim, cara, praticamente, tipo, sabe, ajudava assim, né? Devolvia o dízimo, tudo. Só que, tipo, eu tava frio. Tipo, tô cumprindo tabela, né? Tô Cumprindo tabela. Mas não tô lá. Cara, aí, óbvio que vai enfraquecendo, né? É aquela história dos dois, né? Tu tem 2 cachorros, tu dá alimento pra um e tu não alimenta o outro, tu bota os dois a brigar, um vai vai prevalecer. E aí, tava enfraquecendo, né? Num geral. Eu só fui tomar conta, assim, de, cara, um choque de realidade. E aqui eu tô, obviamente, resumindo toda a história, né? Quando a gente tava vivendo um momento bom, aí veio a pandemia. E quando entrou como é que se diz, cara? Um dono de um centro de Umbanda dentro do escritório para fazer trabalho. Cara, ali me deu um choque, assim, de cara, o que eu tô fazendo, cara? Pra acontecer isso, né? E sem entender muito ainda de mundo espiritual e tal. Sabe aquele entendimento muito raso, né? Quando a pessoa inicia na fé, o entendimento, óbvio que ele é raso, tu vai aprendendo as coisas com o tempo. E aí, cara, ali caiu o meu chão e o chão da Raquel, assim, né? Nossa. Cara, nós, assim, a gente não faz mal pra ninguém, sabe? Tipo, por que Deus permitiu isso e tal? E aí depois, tu não recebe às vezes a resposta na hora. Foi anos depois que eu fui entender o porquê que Deus permitiu. E aí, cara, ali caiu o nosso chão, né? Aí, aí tu é o cachorro arrependido, né? Volta, né? E aí, cara, eu disse, ali eu acho que Deus permitiu aquilo pra entender que realmente, cara, o mundo espiritual é mais real do que a gente imagina, né? E ali foi o início que Deus começou a me tracionar pra, realmente viver, né? O reino, né? O evangelho e buscar entendimento sobre o mundo espiritual, enfim. E aí, cara, passou esse momento ali, 2, 3 semanas, isso no meio da pandemia, tudo meio fechado, né? E a gente conhecia Brusque, por conta da minha irmã, que mora aqui já há mais tempo que nós, e a gente vinha visitar ela. E a gente gostava muito de Brusque. E, tipo, a gente vinha final de ano, que não tem nada em Brusque. Uma cidade via deserta. Tu vai gostar de uma cidade que tu vem quando não tem nada, entendeu? E a gente gostava de vir pra cá. E aí a gente... cara... quando aconteceu o fato ali de que a pessoa entrou dentro do nosso escritório, e eu até vou contextualizar para ver como é muito forte a questão do mundo espiritual. Nós tínhamos um monitoramento de alarme no escritório, e era com câmera o escritório, sempre monitorado por câmeras, e aquele monitoramento que o segurança, se disparar o alarme, ele vai no local. E às vezes o escritório era numa esquina e tinha uma porta de trás que quem era do escritório, né, fazia parte do time ali, entrava por trás, não entrava pela porta principal. Entrava sempre por trás. E às vezes era com chave a abertura, a porta do escritório, e não tinha chave para todo mundo. Era só tipo 3 chaves para 10 pessoas no escritório.
Então, às vezes, tipo, pô, ficava alguém lá que não tinha chave. O que a gente falava pro cara? Pro consultor, né? Cara, sai daí, aciona o alarme e fecha a porta. Porque se alguém abrir a porta em 1 minuto, o cara tá ali, era perto o monitoramento. Então, cara, era um feriado, e aí no dia que esse cara foi lá, ó, chegou os... Agora sim, hein? Então era um feriado. Quero Berna, café. E um dos nossos consultor que tinha saído por último lá tava sem a chave. E a gente disse, cara, fecha e aciona o alarme. E aí, tipo, eu tava no feriado. Nessa época eu morava em Três Coroas, que é uma cidade do lado de Gramado. E o escritório que esse cara entrou lá pra fazer o trabalho, ele foi no escritório de Canela. Então, de Três Coroas a Canela, a gente tá falando aí de velocidade normal, né? 45 minutos de carro, andando em velocidade normal. Aqui é balneário, assim. É. Andando em boa. Apertar uma meia hora. Eu vou chegar aí. Aí o Felipe, que era o dono do monitoramento, me liga. O Felipe me ligando. E aí, ô Lucas, entraram no teu escritório. Como assim entraram no escritório, cara? Cara, entraram lá. Abre as câmeras aí que tu vai ver. Eu olhei, abri as câmeras realmente. Tava o Fernando lá, que era funcionário dele, que trabalhava já há anos com ele. E era um cara que tinha mais de 15 anos de experiência de monitoramento. E aí o Felipe disse, cara, tu vai ter que vir aí. Não, tô indo agora. Cara, de Três Coroas na Gramado, que dá 45 minutos, eu fiz em 20 minutos. Subindo serra. Cara, tinha curva lá. Cara, aí tu não enxerga nada, né? Uhum. E aí eu cheguei... É aqui o detalhe que eu digo, cara, olha como é forte essa questão do mundo espiritual. O cara... O monitoramento, o que acontece quando chega um cara... Eles pegam alguém flagrante, né? Eles seguram o cara lá, a pessoa que invadiu o teu negócio, a tua casa, enfim, e tu só sai de lá ou se a polícia liberar ou se o dono liberar do estabelecimento. Então, o segurança enquadra o cara e segura o cara ali, não deixa sair. E isso é um procedimento normal de se fazer. Cara, quando eu cheguei lá, o Felipe já tava lá meio que desolado. O Felipe é o dono. E eu... Tá, e aí, Felipe? Cara, não sei nem o que te dizer. O Fernando liberou o cara, cara. Como assim ele liberou o cara? Ele não podia ter liberado, mas ele liberou o cara. Aí, até aí eu não sabia quem era o cara que tinha entrado dentro do escritório. Eu não sabia quem era o cara. E aí, cara, como tinha a foto dele na câmera, né? Cara, eu printei ali as câmeras e mandei para 2, 3 pessoas bem influentes na cidade. E os caras já me mandaram na hora. Cara, esse aí é o dono do maior centro de Umbanda que tem em Canela. E o cara foi fazer trabalho lá. Cara, aí ali caiu o chão, né? O que o cara que liberou o segurança lá alega? Aí que entra. Eu não lembro, porque eu não tive o contato com o Fernando, que foi o cara que liberou. Eu não tive contato com ele. Aí o Felipe, ele falou, cara, amanhã o Fernando tá demitido. Ele não podia ter liberado. Só Em que 15 anos de experiência, ele nunca fez uma coisa dessa. nunca fez uma coisa dessa. É aí que eu digo, o mundo espiritual é muito forte, cara. Ele liberou um cara que ele sabia que não podia ter liberado. Só que o cara que foi lá, ele foi preparado, né? Eu sabia, tá? Porque quando ele entrou, olha só, o monitoramento ele dispara em 5 segundos, gente. Um monitoramento. Ele ficou mais de 1 minuto dentro do escritório. O alarme apitando, gente. O alarme apitando. E o cara lá dentro. Fazendo alguns gestos lá dentro e tal.
parou no meio do escritório. E começou a fazer uns gestos, porque daí a gente viu nas câmeras, né? E aí, cara, ali... Cara, meio que dá aquela murchada, assim, na gente, né? Tipo, cara, pô... Então... Aí, quem mandou fazer e tal, daí tu começa, né? Cara, isso foi o que a gente menos, assim, se preocupou, sabe? Não... Tipo, tu fica desconfiado, né? De algumas pessoas e tal, né? Mandar fazer o mal, né? Aí tu fica desconfiado de algumas pessoas, mas não tem como tu ter certeza. Então, cara, tu tem que... Aí entra, cara, o descansar, né? Meu, não tem o que tu fazer. Sim. Vai ficar... Já foi feito também? Né? Vai ficar fazendo, né? E aí a gente foi com o nosso pastor na época lá e ele realmente confirmou, cara, foi feito trabalho aqui dentro. E não foi de agora, isso já vem sendo feito. E aí, cara, ali começou a murchar nós. Aí já tinha a questão da pandemia, que tava tudo fechado e tal. Tu já não tá num momento muito legal, né? Imagina, fechou pra todo mundo. E aí, eu e a Raquel, a gente morava em Três Coroas. O que a gente tomou a decisão? Vamos nos mudar pra Canela pra ficar mais perto do escritório. Aí, tá. E passou ali 2, 3 semanas. Até um pouco mais de tempo. Acho que deu 1 mês e meio. Deu mais de 2, 3 semanas. E a gente tava com um contrato de locação do imóvel de Canela na mão, assinado a minha parte. Quando eu tô olhando um vídeo no YouTube e Deus fala comigo através de um vídeo. Veio a palavra de Abraão. O vídeo falava... Era 13 coisas que tu precisa pra ser... Eu não lembro certinho qual que era a chamada lá do vídeo agora, mas era mais ou menos isso. 13 coisas que tu precisa pra ser um multimilionário, ou uma pessoa rica, era alguma coisa nesse sentido. E eu escutando o vídeo, primeira, a segunda, a terceira. Era um vídeo do Thiago Fonseca. No terceiro ele fala assim, ó. Cara, pra tu ser bem sucedido, vou usar esse termo, não é necessariamente nessas palavras que ele colocou. E aí ele começou a falar de Abraão. Saia de perto da tua parentela, dos teus amigos e vai pra um lugar onde eu vou te mostrar que... Era 13 tópicos ali, né? Eu não escutei os outros 10. Eu não escutei mais nada. Ficou só aquilo na minha mente. É aquilo que entra e... Que a palavra fala, né? Aquilo que vai exceder todos os teus pensamentos. Cara, não saiu da minha cabeça. E eu voltando pra Três Coroas, a Raquel já com caminhão, já pronto pra pegar os móveis, a nossa mudança de Canela e vir pra... de Três Coroas e vir pra Canela. Eu cheguei lá em Três Coroas, porque daí eu tava resolvendo algumas coisas. Eu cheguei em Três Coroas, a Raquel assim, arrumando as coisas, encaixotando. Eu cheguei na Raquel, olhei pra ela e disse assim, a gente não vai pra Canela. Nós vamos pra Brusque. Isso é doido. Isso é doido. E a Raquel olhou pra mim assim... Pra Brusque? O cara do frete que ficou faceiro, né? Pensa a diferença. Pra Brusque? Sim, pra Brusque. E aí eu mostrei o vídeo pra ela. E... Aí, quando ela terminou de olhar o vídeo, ela... Vão pra Brusque. Ela parou de encaixotar as coisas. A gente organizou ali e tal, questão de 2 horas. Pegamos o carro na hora e a gente veio pra Brusque. Na hora. E aí a gente... Isso em plena pandemia. Em plena pandemia. Só que logo quando iniciou a pandemia, a gente já tinha vendido o escritório de Torres e de Gramado. Então a gente tava só com o de Canela. Ah, tá. Tava só com o de Canela. Vendido as estruturas, né? Aí a gente... Cara... a gente veio pra Brusque.
A gente veio pra Brusque. Em um dia, sabe quando dá tudo certo? Era pra ser. Em um dia a gente arrumou um apartamento e um lugar para abrir o escritório aqui em Brusque. Aí, cara, voltamos. E já a Raquel alinhando no caminho com o freteiro, ó, tu não vai mais pra Canela, tu vai pra Brusque. E aí, cara, quando eu cheguei lá pra vender o último escritório, eu vendi o de Torres pra uma pessoa e os outros 2 de Gramado e Canela pra mesma pessoa. Eu vendi o escritório. E quando eu fui vender o último escritório, essa pessoa, que é um compadre meu, que é do mesmo segmento, ele falou assim: Lucas, primeiro que quando eu comecei a vender os escritórios, sabe, tipo, cara, tu é meio louco e tal. Quando eu fui vender o último escritório que a gente falou que ia embora, todo mundo começou a chamar nós de louco. Cara, vocês são fora da casinha. Vocês têm uma vida... Cara, a gente vivia uma vida de multimilionário lá. De multimilionário. Aí quando eu fui vender o último escritório, o meu compadre falou assim: cara, não faz isso, Lucas. Vai pra Brusque então. Abre o escritório lá. Se não der certo, tu volta. E aí eu olhei na baga do olho dele e falei assim: cara, eu não quero ter como voltar. Quero queimar essa ponte aqui. Eu não quero ter essa opção de voltar. Fica muito fácil, né? Deixar uma brecha. E aí, cara... Não, ele... Cara, tá comprado o escritório, não tem? Só, né? Tô meio que ficou preocupado, assim, né? Cara, vai, tenta, né? Tu tem time. A gente tinha equipe lá, tinha tudo funcionando. E aí eu, não, cara, eu não quero ter como voltar. Eu conversei com os consultores lá, fica com os consultores e tal. E, cara, só minha carteira eu levo, né? Carteira de cliente. E aí, cara, a gente veio pra Brusque, então. Por uma palavra que eu, assim, ó, confesso pra vocês. Sem entender o que era a palavra, mas eu vim. Sem entender, tipo, cara... Foi a palavra do vídeo. Que foi a palavra do vídeo. E a decisão de ser Brusque? Brusque por conta de... Cara, era a única cidade que vinha à minha cabeça. Era Brusque. Era Brusque. Brusque, 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 Brusque. E tu não hesitou em momento nenhum. Quando tu tomou aquela palavra, foi, não, cara, veio isso aqui, Brusque deu. na hora e eu falei pra Raquel e ela confirmou. Ela disse, não, é Brusque então. E vão pra Brusque. Mas eu digo, tu não teve receio em nenhum momento. Cara, vou... Cara, vamos lá, né? Frio na barriga, receio. Cara, isso veio tudo, né? Mas por obediência, aquela Mas, palavra... Cara, tem uma palavra. Tem uma palavra. E aí a gente veio. No terceiro mês, se eu tivesse como voltar, eu tinha voltado. Uhum. Nossa. Com 6 meses, a gente descobre... eu digo eu e a Raquel. Eu descobri por conta, na verdade, né? Que eu tava numa depressão profunda. Mas profunda. Profunda. E aí, quando eu sentei, cara, ali na van, aqui de Brusque, né? E naquele café que tem, pro lado de fora tem umas mesas ali. Uhum. Eu sentei ali e chorava pra Raquel dizendo que eu queria sair desse negócio. Do negócio que a gente tem, né? Chorava. Eu não conseguia atender cliente aqui em Brusque. Eu sentava na frente do cliente, eu começava a chorar e não saía nada. E eu parei de atender. Eu fiquei praticamente 1 ano sem atender cliente. Mas tu tinha consultores, tudo? Nessa época não tinha nada. Ficamos 1 ano ali sem ninguém. Eu e a Raquel. E uma secretária. E aí a gente vivendo de economia esse 1 ano. Vivendo de economia, cara. Vivendo de economia. Botando dinheiro no escritório para manter o escritório aberto. E aí... A importância de ter um fundo, né? E aí o que acontece? Chegou Quando eu descobri essa depressão, eu olhei pra Raquel e disse assim: eu sei que eu tô aqui, mas eu não vou ficar aqui.
Eu não vou. E eu brincava com esse negócio de depressão. Uhum. Eu achava que era coisa. Tá, o B Cara não sabe, né? desocupado. Desocupado, isso aí é frescura. falta de trabalho, Aham. entendeu? É falta de fazer o Ela te de ter o que laça fazer. em um dia você tá no fundo do poço. Cara, aí eu sentei um dia no escritório, assim, e eu botei, cara, que eu tava começando a ficar incomodado com algumas coisas que não tava normal em mim. E eu botei sintomas de depressão. Cara, tudo que tinha ali de Gabarito. gabaritei. E eu botei na frente da Raquel e disse, olha aqui. E a Raquel disse, tu tá com bastante coisa aí. Eu disse, não. Eu tô com tudo. É tudo que tá dando aí, eu tenho. E aí a Raquel... Eu quero sair do negócio, Raquel. Não quero mais isso, porque eu achei que era um negócio. Uhum. E aí a Raquel, não, tô junto contigo. O que tu quiser fazer, nós tamo junto, e isso e Cara, aquilo. Raquel é massa, velho. E aí a Raquel, cara, sabe? Só que assim, ó, Raquel, tu procura o melhor psicólogo e o melhor psiquiatra. Se tu não achar em Brusque, pode ser aonde for. Mas eu vou sair desse lugar aqui. Eu não vou ficar aqui. E aí a Raquel, ela arrumou na região, ela pesquisou. A Raquel, pra pesquisar, amigo, Uhum. cara, ela vai a fundo o negócio. Na região, os 2 em Brusque ela conseguiu achar. 2 caras muito bons em Brusque. E aqui não é propaganda, eu vou honrar as pessoas. Que é o Rafael Barner e o Felipe Martinez. Que foram os caras que me ajudaram nesse processo. Né? Que eu digo assim, Deus usou eles para me tirar daquele estado mental, né? Porque eu vou chegar na parte espiritual, hein? E aí, cara, eles... Porque tem a parte mental, química, que a gente tem que tratar, mas tem a parte espiritual também. Existe um equilíbrio, né? Tem que tem- espiritualizar exato. tudo e trazer tudo pro físico, né? Exatamente. E aí... cara, beleza. Iniciei o processo, terapia e medicação. Cara, 6 meses o psicólogo me dá alta. Cara, tal, e realmente eu tava atendendo cliente 6 meses. Só que, cara, o que ele falava pra fazer é daí entra a obediência que, cara, né, vai Não é só envolve nas tudo, vias naturais, né? Envolve tudo. Cara, vamos seguir a risca isso aqui. Uhum. 6 meses ele me liberou. E aí ia começar o desmame do remédio. Já, porque eu cheguei no Rafael, no Dr. Rafael, e falei, cara, eu não quero ficar dependente disso aqui. Ele me deu o Rivotril na época. Eu lembro que eu tomei uma vez que eu tinha que atender um cliente. Porque eu tinha medo do remédio. De ficar dependente, Realmente- sabe? Que a gente escuta aí, né? O cara vive com Rivotril e tal. E eu tinha muito medo. Um dia eu tive que atender um cliente, eu botei um embaixo da língua, porque eu tive que tomar. Aí, já encerrando aqui, essa parte é o... Cara, 6 meses me deu alta e ia iniciar o desmame. E aí, cara, eu tava bem aqui, mentalmente. Só que tava vazio aqui dentro. E aí, meu amigo, Só te cortar rapidinho. Quando vocês vieram pra cá, não congregava em lugar nenhum. cara, boa pergunta, porque aí tem uma... Olha como... Cara, Deus é perfeito. Quando eu cheguei em Brusque, que daí eu tava na depressão e não sabia ali, né? Uhum. Eu liguei pra um outro compadre meu do Rio Grande do Sul. Olha que louco isso. Wesley, eu tenho que, cara, achar uma igreja aqui em Brusque, cara, pra eu congregar conversando com ele. Ele fala, cara, tu falou Brusque, né? Sim, Brusque, aqui é onde eu tô morando. Tu tem que ir lá na igreja do pastor André. Ele não sabia o nome da igreja, não sabia nada. Tu tem que ir lá na igreja do pastor André. Eu vou conseguir o contato pra ti. E ele conseguiu o contato do pastor André. Ele não sabia qual era a igreja. Cara, o pastor André é muito fera. Ele teve pregando aqui na igreja. Cara, pensa num cara top. Que legal. E aí, tá. A gente... Beleza, conseguiu o contato, eu fui. Fui na Nação Forte. E aí...
Cara, cheguei lá na Nação Forte, pô, igreja grande, né? Comparado de igrejas que eu vim, que é todo mundo conhece todo mundo. Ali já era pra mim, uma igreja grande. Aí, cara, na época, eu digo assim que eu era um mimizento. A gente fala, eu e a Raquel, né? Nós éramos mimizentos. Entrei na Nação Forte, igreja muito grande e tal. Se tu não te enturmar, a galera não fica. Oi, tudo bem? Né? Igreja grande, cara. Tu tem que te enturmar. E aí a gente entrou e meio que não se enturmou, assim, né, com a galera. Cara, ficamos 3 meses ali e aí eu saí fora. E aí, quando chegou 6 meses que eu me descobri na depressão, a gente ficou 1 ano fora da Nação Forte. 1 ano fora. Aí, quando eu me curei ali da depressão, que tava mental, mas tava o vazio aqui dentro, eu falei pra Raquel, esse vazio aqui é falta de Jesus. E aí aí eu coloquei um decreto dentro de... Nesse meio 1 ano que a gente ficou fora, a gente tentou ir em outras igrejas em Brusque. Chegava na porta da igreja, não conseguia entrar. Não entrava, cara. A gente cogitava ir em outras igrejas aqui em Brusque. Cara, chegamos a chegar na frente e não entrava. Aí... E depois tudo a gente vai entendendo o porquê, né? Aí eu coloquei um decreto dentro de casa. Raquel, não marca nada na quarta-feira. É decreto. A gente toda quarta-feira vai no culto. E vai ser na Nação Forte. Daí... Cara, começamos a ir toda quarta-feira. Os primeiros cultos, nós dormia, velho. Dormia, assim, ó. Cansado? Às vezes, porque o mundo espiritual, né? Ali tem uma guerra, né? Uhum. Tu entendeu? Pesado, não te dá sono. Acho que eu vivo em guerra. Aí, cara, ficamos ali uns 2 meses, que daí, tipo, pô, depois do primeiro mês ali, tu começa a ler a palavra e tal, tu começa a orar, buscar. E aí tive umas 2 conversas com o pastor Léo na época. E aí ele me deu uns direcionamentos. Daí a gente, cara, começou a ir nas quartas. Aí eu disse pra Raquel, agora nós vamos ir na quarta e no domingo de ceia. Daí a gente... Cara, foi um domingo de ceia. Depois desse domingo de ceia, a gente começou a ir quarto domingo. Cara, daí não saímos mais, né? Aí começou os cursos. Aí, cara, todo dia oração, buscando a palavra, entendeu? E aí, cara, não paramos mais. Aí, o Pilares da Fé. Fizemos Pilares junto, lembra? Fizemos junto, né? O Lucas sentava lá atrás. Quieto, né? Era bem... Quieto. Pilares da Fé, 21 princípios. Aí, cara, o 21 princípio foi disruptivo pra mim. Por quê? Além dos princípios financeiros que eu aprendi ali, eu comecei a entender o que realmente era um princípio. Uhum. Porque a gente tem valores, né? Nosso valor, honestidade e tal. Não, mas tu entendeu o princípio, cara, é diferente. É disruptivo tu entender o que é um princípio. E tu seguir princípio. Ali foi de... Cara, a minha atração para a Nação Forte, de ir para a Nação Forte, eu acho que esse foi um dos pilares fundamentais que Deus queria que eu aprendesse ali dentro. Sobre princípio. E aí, cara, aí a gente só se desenvolveu ali espiritualmente falando, né? E aí Deus começou, cara, a fazer milagre dentro de casa, nos negócios. Cara, é outra vida. É outra vida. Isso aí é um exemplo de obediência. Passou a turbulência. Permaneceu. E o problema não, a importância agora é permanecer quando vem, né? A coisa boa, trabalho bastante, que aí começa a voltar naquela rotina.
Se não cuidar... E voltou e muito maior. Só Exato. que aí tu entende princípio. Aqui eu tenho entendimento agora, né? Princípio. Aí não é que o problema não volta ou volta. Tu lida diferente com a Tu situação. consegue resolver mais fácil porque tu já tens os caminhos, né? Ou pelo menos tu já viveu aquela experiência. Viveu. Maturidade de outra forma, né? Maturidade, E- discernimento. Claro. Entendeu? Tu vai... A gente falou da questão de depressão, de tudo. Cara, tu vai tentando entender, tu vai tendo conhecimento. E tu identifica também, né, aqueles gatilhos, né? Porque, isso eu já passei por isso, cara. Parece que tá acontecendo de novo, ou tipo, por uma outra via, mas tá me encaminhando para o mesmo caminho, então tu fica alerta, né? E a questão que tu falou sobre, tipo, o aprendizado que tu teve, a questão de aprender sobre princípios, a nossa igreja, onde a gente congrega, ela tem o veio muito forte do ensino. Então, Sim. Sim. ali tu aprende muita coisa. Cada culto é uma aula. O Ca- pastor André, ele É o que eu falo, cara. esmiuça um versículo e faz daquele versículo, ele prega o culto inteiro em cima de um versículo. Então tu tem um entendimento, a mente abre, né? Tu consegue enxergar além do que é o natural realmente, né? Tu tens uma visão expandida pela... Então tu consegue buscar caminhos de solução mais rápido, né? Sim. Não fica preso naquilo por mais tanto tempo, né? Tu acaba adquirindo uma velocidade na resolução, né? Isso é uma coisa legal até tu comentar, né, Wander? Porque tu também é um cara que tem um testemunho muito forte de coisas que tu deixasse pra trás pra poder chegar onde tu estás hoje, né? Porque o Evander, como eu falei, né, ele é uma pessoa que é uma referência pra mim em vários sentidos. E hoje tá aqui, né, pai de família, tem uma pequena, né? Foi toda uma jornada até aqui. Um cara muito ativo em oração, muito ativo no reino nesse sentido. Algumas das orações mais intencionais e poderosas eu escutei da tua boca, diga-se de passagem. E eu queria que tu contextualizasse um pouco disso pra gente. Porque também teve uma obediência muito grande da tua parte, né? Em poder viver aquilo que Deus te direcionou para viver. Né? E a gente sabe que pesa, né? Ainda mais quando a gente fala do mundo carnal e as coisas que ele nos oferece. Com certeza. Então, tipo, eu nasci num berço, vamos dizer assim, 50% cristão. Tipo, a família do meu pai tem 3 irmãs e, pelo que eu me recordo, assim, quando eu era pequeno, acho que já as 3 irmãs já iam na igreja. Minha avó é senhorinha do coque, meu avô era tipo um gaiteiro que se converteu e virou louvor da Assembleia. O Emerson da Bel. E, tipo assim, o pai e a mãe trabalhavam de primeiro turno e me deixava na casa da avó, tipo, 4 horas da manhã de moto, com 4 meses de idade, andando de moto, assim, no meio dos dois. E eu fui criado ali no meio da senhorinha do coque, meu avô era barbeiro. Então eu lembro, assim, tipo, acordava, tava na casa da avó. A avó não tinha TV, só tinha rádio, aqueles rádio 12 faixas, e pegava aquelas pregação lá, sei lá de onde, de São Paulo, que ela ficava ouvindo lá os pastores dela, né, que era radialista. E, tipo assim, a avó não trabalhava, o avô era barbeiro, mantinha a casa. Então, o avô saía de manhã, eu ficava na avó. Aí, de manhã, eu lembro, assim, tipo, que eu era pequeno, a avó ia na casa de uma senhora e elas ficavam orando em língua a manhã inteira, sabe? E eu não entendia, lógico, né? Hoje eu penso, cara, isso colaborou muito para a minha construção de fé. De saber que existia algo a mais. Porque, cara, se não te é ensinado isso desde pequeno, tu vais aprender, às vezes, com as situações adversas que a vida te proporciona, tu gerar fé, né? Então, tipo assim, eu cresci nesse meio. Então, a gente saía de manhã para ir na casa dessa mulher. E eu lembro de levar aqueles bilhetinhos para botar na caixa de correio, não tem? Com evangelismo, né? Então, cara, participava daquilo inocentemente como uma criança, mas no espírito... Foi uma forma de evangelizar, querendo ou não, né? E no espiritual foi reforçando dentro de mim que aquilo que eu estava fazendo, mesmo sem conhecimento, era algo real, que aquilo que eu estava depositando na caixinha de correio das pessoas era algo real que funcionava. Querendo ou não, aquilo me fez acreditar em Deus e começar a ter uma
um pensamento em Deus. Acreditar em Deus, ter fé em Deus, orar a Deus, porque como eu via minha avó orava muito. Quando meu avô chegava à noite, antes de dormir, daí, quando eu já dormia na casa da minha avó, daí, que eu era um pouquinho mais velho para não precisar acordar às 4 da manhã, eu lembro que antes de dormir, o avô e a avó pegavam o violão, a avó abria a harpa cristã, e eles ficavam adorando a Deus e louvando antes de dormir. Raiz, né? Oravam. Meu, que animal Eu isso aí, né? deitava na sala. Eu lembro que eu deitava na sala, porque eu tinha medo de dormir nos quartos, que tinha os quartos da minha tia, que já não moravam mais lá, né? Já eram todas casadas. Aí ficou sobrando 2 quartos, um que era do meu pai e um que era das 2 irmãs, das 3 no caso. Aí eu não dormia nos quartos. Das tia eu não dormia porque tinha meio que atrás o terreno assim, era bem escurão e tal, cara, era criancinha, né? E no do pai não dormia também porque tinha medo. E aí eu dormia na sala, que era na frente do quarto da avó e do vô. E quando eles iam deitar, o que eu fazia? Eu orava, porque eu tinha medo de dormir sozinho. Então eu acabava orando. Na inocência de uma criança, eu orava e eu dormia. Então a cada experiência que eu tinha de orar, ter tranquilidade, conseguir dormir, no inconsciente aquilo foi gerando algo tipo assim, pô, eu oro e dá certo. Eu oro e dá certo. Eu oro e dá certo. Então eu talvez eu não seja esse exemplo, ou talvez eu não me ache esse exemplo de oração que talvez tu enxerga em mim, comparado a outras pessoas. Mas eu tive várias experiências de resposta de oração durante a minha vida. Então, E isso já não basta pra tu acreditar na tua? pois é porque a gente acaba se auto-sabotando. Mais uma vez falando sobre o que a gente estava falando antes, é que a história triste ela acaba gerando mais ibope. Então, para mim é muito mais fácil falar... E a gente conta pra gente mesmo essa Isso, história, né? É mais fácil para mim falar dos meus defeitos do que eu querer É verdade. ressaltar as minhas qualidades, embora eu saiba que eu as tenho. Eu tenho vários, diferente do B, mas ele é um defeito ambulante. Faz parte. Mas nós te amamos assim, mesmo assim. Te amamos, né? Te amamos. Cara, Aí, conviver com o Anderson pra mim é um tratamento. Isso, Então eu claro. vim pra te aperfeiçoar. Aí, ó, ferro afia ferro, né? O problema é que não tá, né? Então, assim, Ele cara, já tá eu sem cresci eu cresci com essa visão, principalmente da oração. Eu orava crente que aquilo desse certo e mesmo que não desse certo, aquilo não me abalava. Porque eu tinha fé em Deus, sempre tive fé em Deus. O que nós falamos antes? Olha, só pra cortar. Eu orava, mesmo que não desse certo, permanecia Isso, na oração. Permanecer, cara. Obediência. E, tipo, Nós falamos antes de não Romanos 12, 12, desanimava, né? entendeu? Permanecer. Tipo, não Cara, era algo que, permaneceu. tipo, se não acontecer, eu vou parar, entendeu? Talvez eu nem persistisse na oração, mas, tipo, se eu precisasse orar a mesma oração, por exemplo, para mim dormir, para mim conseguir dormir. Se eu precisasse orar ela amanhã, mesmo que ela não tivesse, entre aspas, funcionado no dia anterior, eu ia orar no dia seguinte pela mesma situação. E se acontecesse, eu ia agradecer. E se não acontecesse, no outro dia eu ia Orar de novo. orar Ia de novo pela mesma situação. Então eu lembro assim de alguns... Tem a parábola do juiz, né? Da viúva lá, que era tão chata de tanto Isso, insistir, o cara a foi lá e resolveu. persistência, É isso aí. isso, É ser persistência. consistente, cara. Isso. Mas eu vi um pastor, pregador, falando sobre oração. Ai, não lembro nomes, eu também não. Mas ele falava, cara, você tem que pegar a oração e orar, e orar. Cara, a oração é esmurrar a porta do céu, cara. É orar. Consistentemente. Cara, né, porque se fosse assim, vou orar, deu certo. Beleza, é um pedido, então não é uma oração. Isso. Cara, uma coisa aqui agora, pô, assim, o Espírito Santo tá, pô, primeira vez que isso acontece no podcast, tá? Tu falou em decreto, né? Cara, tu vai estabelecer um decreto pra tua vida hoje. Parar com essa autossabotagem. Cara, porque tu tem qualidade, Leone. Tu é um cara que tem, meu Deus, um coração que não cabe em ti. Tu tem muita habilidade. Deus te deu um dom muito precioso. Cara, tu te sabota nas tuas falas. Não faz mais isso, porque é declaração sobre a tua vida. Eu creio nisso. Tu sabe, cara, a palavra fala, cara, a boca, ela tanto é fonte de bênção como maldição. Então, bicho, declara sobre a tua vida bênção. Não fala assim, vou comparar com outras pessoas. Não tem, cara. Tu ora de um jeito que é o teu jeito de orar. E isso aí influencia uma galera que tu não faz ideia. O Bernard me entregou uma palavra num retiro, que eu tenho ela escrita aqui no celular, que Mas era ele o não meu acredita. jeito de ser, Né? era pra mim ser do meu jeito, né? Se eu ler E melhor, é, eu vou cara? lembrar. Porque eu, naquela vez que tu me entregasse aquela palavra, cara, eu tinha recebido em outras oportunidades, mas 2 vezes a mesma palavra, né? No mesmo sentido da palavra. Só faltou Deus descer na tua cara. Isso, só faltou Deus descer e dar na minha cara. E se der aí, meu amigo, é uma Exatamente. mão pesada. Entendeu?
justamente por isso que eu tô falando assim, e agora não é me auto-sabotando, mas é reconhecendo as minhas falhas, assim. Eu não sou tão obediente. E eu tava abrindo meu coração Mas eu acho que contigo. ninguém é. Quem então. é? Isso, mas Não? assim, eu tava abrindo meu coração contigo esse tempo, 2 semanas atrás aí, quando tu apareceu lá no trabalho. Caiu o escapamento do meu carro. Fui levar Aí pra bateu soldar. uma foto. Mandei uma foto pra ele e aparece o Leone lá. Aí dá-lhe Jesus Cristo na veia, né? Só que Não tem. assim, Mas- foi cuidado de Deus, porque foi o único dia que eu trabalhei no primeiro turno da semana e eu tava tomando café na hora que tu... Ó, o meu horário de intervalo Bicho, foi a no horário perfeição dele. disso aí, ó. Então ele me mandou uma mensagem e eu Nada por pensei acaso. em relutar em ir lá, porque eu tinha acabado de deitar na área de descanso. E até eu comentei isso já com a minha esposa. Eu falei, cara, eu não vou. Será que eu vou ou será que eu não vou? Pô, acabei de deitar, cara. Eu gosto de tirar aquela Aham. pestaninha, né? Depois do... Pessoal, o primeiro turno é sagrado, cara. Não tem. Aí eu pensei, cara, será que eu vou ou será que eu não vou? Não, mas eu pensei, cara, eu vou lá falar com ele. Faz tempo que eu não vejo ele, faz tempo que eu não converso e tal. E foi muito bom. Então, voltando no assunto ali da obediência, tu sabes que eu estava relutante em obedecer ou talvez... Tanto que naquele dia aconteceu um fato desse, né? Isso. Mas eu comentei, né, que eu estava esperando uma outra possibilidade lá sobre a minha carreira profissional, né? E eu acho que foi assertivo eu ter esperado, porque Amém. abriu uma outra porta, uma outra oportunidade, eu quero comentar contigo também. Amém. Mas, assim, cara, a questão da oração na minha vida, eu acho que é a parte mais chave, assim, que eu posso falar com mais propriedade. Talvez não agora, porque agora eu estou passando por um momento mais frio pela minha falta de busca, que é aquilo que aconteceu contigo. Tu desviou, né, o teu pensamento das coisas de Deus, tu focou em outras coisas e tu acabou alimentando mais um cachorro do que o outro. Então, agora eu estou focado na minha filha, agora estou retornando para o Ministério de Jovens de novo, né? Eu e a minha esposa. Mas nesse período que a gente ficou full time dedicado à paternidade e maternidade, a gente deu uma esfriada brusca, assim. Faz parte, né? Eu passei por isso, acho que todo mundo que tem filho, uma hora tu dá uma segurada pra dar uma prioridade, né? Ainda mais nas intempéries que acontecem. Só que aí, cara, isso aí bate na minha cara toda a vida que eu paro para falar sobre isso, porque tem que ser ao contrário, cara. Porque quando era só por mim, que eu era solteiro, Tu buscava. eu buscava, Uhum. e às vezes as minhas orações, não que elas eram atendidas mais porque eu não tinha tanta intimidade com Deus, mas eu orava para Deus a vontade dele para minha vida. Porque assim, quem tá no erro sabe. Então assim, eu fazia as coisas erradas, eu tive dependência química, fui dependente químico por um tempo. O dependente químico, ele sabe que ele tá errado. Em algum momento, da hora que ele decide usar, ou até após o uso da substância, ou até no outro dia, quando ele tá na ressaca daquilo, algum momento entre o início e o final daquela jornada, ele vai se arrepender. Ou seja, no começo, quando ele identifica, pô, tô fazendo errado, mas não consigo não ir fazer, ou quando já fiz a cagada e me arrependi de ter feito. Então, quem tá no erro sabe. Então, por isso que eu digo assim, a oração para mim, naquela época, era uma oração mais genuína, mais sincera. Eu abria meu coração, eu me entregava de cabeça para a oração e eu abria meu coração, expunha toda a verdade para Deus, por mais que ele não precisasse que eu expusesse aquilo, ele sabendo de tudo. Mas todo pai quer escutar. Né? Exato, só que tem coisas que tu precisa verbalizar. Da mesma forma que tu precisa declarar bênção sobre a tua vida, sobre a vida de outras pessoas, tem coisas que tu precisa verbalizar, tu precisa expor. Então eu expunha para Deus as minhas fraquezas, mesmo ele sabendo. E ele atendia as minhas orações, e não por intimidade, mas porque naquele momento eu estava orando a vontade dele para minha vida. Eu acabava que meio que, sem querer, ele me colocava na situação de orar à vontade. Agora eu quero que tu ore a minha vontade para mim poder fazer o que eu já era para ter feito há muito tempo e tu, pela tua cabeça dura, não permitisse. Cara, por exemplo, essa oração é uma oração assim, tu orar e dizer assim, ó, agora vem. Agora vem, foi o que tu falou, eu vou entregar tudo nas tuas mãos e agora tu vais fazer o que tu queres fazer independente da minha humanidade, cara. Porque assim, eu lembro de criança, assim, ó, de alguns flashes, assim, ó, ia ter um sorteio, eu estudava no prézinho, assim, sei lá,
7, 8 anos de idade, nem sei que idade que vai pro prezinho. Prezinho, Ia ter um sorteio 5 a de um- 6, Ia 7 ter um primeira. sorteio de uma cesta de chocolate. E eu brincando lá na casa da minha avó e vou orar para Deus para ganhar a cesta de chocolate. Eu ganhei a cesta. Isso ficou marcado no meu coração. Tanto é que eu lembro de uma situação de 5, 6 anos de idade. E a Como mesma marca. forma, eu, tipo assim, cara, eu saía às vezes na quinta-feira, aí usava droga na quinta-feira. Eu chegava, sei lá, 3 horas da manhã em casa, o que eu fazia? Eu E dobrava orar. meu joelho do lado da cama e eu orava para Deus. Me apresenta uma mulher da igreja. Era a minha oração. Porque o meu ponto fraco, além da droga e da bebida, era a mulher. Porque no final das contas, cara, o meio ambiente onde tu vive é o que te influencia. Uhum. Então, tipo assim, eu podia não sair com os meus amigos, mas eu me envolvia com mulheres que não me tiravam daquele meio. Eu acabava caindo naquele meio de novo. Aí por várias questões, por não firmar um relacionamento saudável, ou por não firmar um relacionamento, eu acabava, hoje eu não tô com ninguém, eu vou sair com meus amigos. Ou quando firmava um relacionamento, ele não era saudável no quesito de tipo assim, tenho liberdade para sair, fazer o que eu quero. A pessoa que estava comigo não tinha não me disciplinava por um caminho correto, me deixava livre para mim fazer o que eu queria. Então essa era a minha oração quando eu chegava em casa sob o efeito da droga. E Deus atendeu Deus atendeu e foi rápido em atender. Eu fui demorado em pedir, mas quando eu pedi, alinhado com a vontade dele, ele me atendeu com velocidade. Então, a parte da oração, sim. A parte da oração, eu acredito que A obediência acelera o processo, né? Isso. Não adianta. eu fui exposto a oportunidades de orar a vontade de Deus para minha vida e tive E essa pessoa que tu conheceu é a tua esposa hoje? É a Sabrina. Entende? Porque Glória a Deus. tipo assim, a gente já se conhecia da época tipo de 17, 18 anos de idade. A gente ia pra festinha, rave, coisa. E minha história com droga vai lá dos 16, fumando maconha e festa, rave. Aí vai, né? Vai pra frente. Ali com 20 e pouco eu namorava uma menina da Guabiruba. Aí eu fiquei 4 anos com ela, uma pessoa legal e tal. Mas aí veio acabar 4 anos depois. Aí eu passei uma fase que ali eu já tinha experimentado cocaína. Antes desse namoro. Durante esse namoro eu não fui a fundo nesse tipo de droga. Eu continuei fumando e tal. A gente frequentava festinha assim. Aí quando terminou o namoro, eu fiquei fumando e indo para festinhas. Droga sintética, esse tipo de coisa. Agora eu vou falar assim sobre droga. Eu acho que tipo... Pode ir, fica à Tem vontade. pessoas, cara, que nunca nem ouviram esse meu testemunho. Então, cara, até por isso eu relutei muito em vir. Porque, cara, eu nunca dei esse testemunho abertamente. E aqui tem um alcance relativamente alto. Então, assim, cara, eu tive essa fase, só que quando eu tinha ali, sei lá, uns 27 anos, eu acho, cara, eu entrei num relacionamento com uma menina e era um relacionamento abusivo, assim, da parte dela. Porque eu achava que eu podia mudar a cabeça dela, porque ela era muito, tipo assim, ficava com todo mundo e coisa errada, e eu tentei, tipo, fazer o que eu podia para mudar ela, para provar para os outros que eu podia mudar aquela pessoa, e eu acabei entrando nesse loop infinito de tentar e não conseguir, decepções, e eu comecei a ter traços de depressão. E eu acabei me aproximando da cocaína daí, nessa fase, com mais E a cocaína, frequência. e a cocaína é violenta, né, cara? E aí, somado à questão de alguns sintomas de depressão com o uso dessa droga, que não é uma droga nada feliz, né? Nenhuma droga mas essa tem o potencial de te deixar realmente no poço. Quando eu terminei o namoro com essa menina, eu já fazia o uso periódico, assim. Tipo, saía na quinta-feira, às vezes escondido dela, e ia pro bar e ia trabalhar praticamente de virada. Quando não ia de virada, ia praticamente. Comecei a vacilar no trabalho e tal. E aí foi nessa época em que eu terminei o namoro com ela, e aí, eu vou
vou pra loucura. Aí fiquei um tempo aí nessa loucura, cara. E periodicamente eu dobrava meu joelho na quinta-feira, depois da loucura, orava. Na sexta-feira fazia a mesma cagada, orava. No domingo eu tava lá na Calvário. Daí, no domingo eu ia 7h30 lá na Calvário, porque no meu inconsciente que foi gerado quando eu era criança, o caminho, a verdade e a vida é o que ia satisfazer aquela ressaca moral que eu tinha. Então eu ia para a igreja. Eu chegava depois do louvor, porque eu não queria ficar lá comendo mosca no louvor, né? Porque eu não gostava, né? Aí ouvia a palavra. Quando ia chegando no final do culto, eu pegava a moto e ia embora. Mas eu ia. Aí às vezes, não quero fazer nada na quinta-feira. Não quero usar droga na quinta-feira. Eu ia na quarta-feira no culto. Chegava a mesma coisa. Chegava depois do louvor, ouvia a palavra, ia para casa, daí na quinta-feira eu não saía. Já vinha aquele senso de... Putz, responsabilidade, né? Vou trair Deus, entendeu? Deus que me atendeu lá na sexta do prezinho, Deus que me atendeu quando eu orava para não morrer nas festinhas, tipo assim, que eu tava lá na festinha, lá em Porto Belo, numa festa eletrônica de 3 horas da madrugada, doidão, e falando com Deus. Loucura, né, cara? Loucura, cara. Quarta culto, quinta em casa, sexta balada, sábado em casa, domingo culto. Cara. Vamos deixar equilibrado, né? Tem Só que ter um equilíbrio. Aí, parando pra pensar muito, assim, né? Nessa semana, quando ele tinha me convidado, assim, será que eu vou? Será que eu não vou, né? Tipo, aí começou a vir na minha cabeça todas essas situações ali. E qual é o ensinamento que, se eu pudesse deixar, assim, pra pegar e falar e sair daqui agora, assim, né? Cara, vai ter gente ouvindo isso aqui e vai estar numa gangorra, numa montanha-russa, de altos e baixos, cara. O que te fez pra sair dessa? Não importa, cara, quão baixo tu tá, quão ruim tu és, cara. Permanece na oração, cara, porque se tu já tá ruim sem acreditar em Deus, cara, sem ter confiança nele, cara, se tu abandonar aquilo ali, cara, tu não vai subir, cara. Tu vai se já tá ruim com Deus, pensa ruim, assim, né? Entendesse? Então, tipo, é engraçado, né? Que tipo, quarta na igreja, quinta na balada. Sexta, sábado na balada, domingo na igreja. É engraçado, mas foi essencial pra mim, entende? Se tu não tivesse na igreja, quem sabe tu não estaria nem aqui. Não estaria aqui, cara. Não estaria aqui. Se eu não tivesse chorado por várias vezes na balada lá de madrugada, cara, tinha ido preso, tinha sofrido acidente, cara. Eu tenho certeza disso, porque não foi nenhuma nem duas vezes assim que a gente escapou da morte, assim, de acidente de carro e de carona com gente muito doida. Andar com droga, andar com traficante. Eu tinha um círculo de amizade muito pesado. Os caras atuavam muito forte com venda de droga aqui na cidade. E buscavam droga no Paraguai. O pessoal mesmo que era envolvido assim com... Eu não participei desse tipo de coisa, mas eu convivia com eles. Porque, querendo ou não, tu fala sobre, porque eu tenho o dom de falar e coisa e tal. O dom... ele vai ser usado para os dois lados. Se eu quiser me enturmar, eu tenho essa facilidade em me enturmar. Em trocar uma ideia, em conversar, carismático e tal. Foi algumas coisas que tu já apontou sobre a minha pessoa. Mas eu usava isso para outros meios. Então eu fazia amizade com qualquer tipo de pessoa que se colocasse diante de mim. Tinha essa facilidade. Então assim, cara... a parte da oração acho que é algo que eu posso falar com mais propriedade, sabe? E Deus fez isso na minha vida, que foi quando, em 2019, ali em agosto, eu encontrei a Sabrina num barzinho, onde eu ia lá para fazer as minhas loucuras. E ela acabou indo lá para comemorar um aniversário de uma amiga dela, com um pessoal que eram os nossos amigos das antigas. E ela era da igreja, ela era da Calvário, fazia parte dos jovens e tal. E aquele dia eu encontrei eles lá. Eles não eram o meu círculo de amizade da época. Eles eram o pessoal das antigas. E eu acabei encontrando eles lá e... vamos sentar junto e tal. E aí a gente sentou um do lado do outro. E aí, putz, cara, meu coração bateu mais forte, entendeu? Porque, eu vou ser sincero, já tinha uma quedinha por ela nas antigas. Fala. Já te amava. Aí, ó. Não, é dia 3 de agosto, eu acho, cara. 3 ou 2 de agosto, o aniversário da guria.
Aí, dia 4 de agosto, aniversário de coisa Brusque. marca. É loucura, Esse cara. Anderson. É um... Eu sou uma benção. É um- Onde é que nós tava? Lá no bar. No bar. Eu Calma. tava no bar. Tu tava no estavam bar. lá, só pra ressaltar isso. Não estavam lá, tá? Daí, o que aconteceu? No dia 4 de agosto, eles iam fazer uma trilha lá na Guarda do Embaú. E aí, me chamaram pra ir junto. Ah, vamos lá pra trilha. E eu pensei, já, segunda intenção, já veio, veio. né, cara? Pensei, eu vou atrás dessa guria, né, cara? Mas ali tu continuava nessa... Indo no culto, isso aí tu Ah, nunca parou. E não, eu permaneci porque eu sabia que estava errado. Mas naquele dia, quando eles foram embora do bar, eu endoidei. Tipo assim. Aham. E aí, isso era numa quinta? Era numa quinta. Eu endoidei, fui trabalhar. Na sexta-feira eu saí, endoidei. Fiquei até 3 horas da manhã endoidando na casa de um amigo meu, lá no Cedrinho, de moto, cara, num frio, cara, de agosto. 4 horas da manhã eu peguei a moto, fui pra casa, lá na São Pedro, na casa do meu pai e da minha mãe. Tomei um banho, cara, maluco de virada, cara. Desci de pé, peguei o carro com eles e fomos pra Guarda do Embaú fazer a trilha da Guarda do Embaú. Eu maluco e eles tinham acabado de acordar pra ir fazer a trilha e eu malucão, né, cara? Peguei, fui pra trilha com eles, cara. E aí fiz a trilha toda junto com a Sabrina e com a outra menina. Fiquei junto com elas, que eram minhas amigas e tal. E eu em cima da Sabrina, assim, tipo... não incisivamente, mas fazendo aquela... Tentando conquistar, né? E nisso ali eu ganhei a confiança dela, que eu era uma boa pessoa. Independente dos meus erros, ela... consegui a confiança dela. E aí, depois daquele dia, cara, foi uma batalha incessante até conseguir convencer ela a ficar comigo. Porque ela usava o argumento que ela não ia ficar comigo, porque eu não segui os princípios que ela acreditava. Então, ali Deus já foi sinalizando para mim que, embora eu já soubesse que eu estava errado, eu não tinha nenhum motivo maior para parar de fazer o que eu fazia. Mesmo sabendo. Por isso que eu digo, às vezes a pessoa ela tá no erro, ela sabe, a droga é um lugar difícil de tu sair sozinho, porque tu não encontra um motivo maior para deixar de fazer. Ali eu comecei a ter um panorama de que não, eu precisava sair daquele lugar para poder alcançar algo melhor. E aí eu lembrava das orações, porque eu pedi uma mulher da igreja, e aí apareceu uma mulher da igreja. E aí eu comecei a entender, poxa, cara, Deus está me dando uma oportunidade e eu não vou aceitar, tipo, eu vou recusar isso, vou permanecer na loucura. E ela foi resistente, cara. Essa questão ali de tu falou da oração, de buscar uma mulher da igreja, tu vinha orando isso continuamente. Sempre que eu saía da doideira, cara, eu, tipo, não vou dizer 100% das vezes, mas eu acredito que mais de 80% das vezes, cara, eu chegava em casa e eu orava por isso. Porque eu sabia, cara, que se eu encontrasse uma mulher que me colocasse limites por respeito a ela, eu ia parar de fazer as coisas que eu fazia. Eu entendi que seria a melhor oportunidade para mim parar de usar drogas, sabe? E A aí mulher foi. virtuosa coloca o homem na missão. Exato. Eu não sabia dessa palavra, mas Deus sabia. E ele sabia que eu estava orando à vontade dele, ele foi rápido em me atender. Passou um tempo, cara, ela não ficou comigo, cara, não se rendeu, cara, não dava brecha, cara, mostrava interesse, mas ela exigia que eu mudasse, mostrava interesse, mas exigia que eu mudasse. Aquilo que tu orou, né? Aquilo que eu mudava, aquilo que eu orei. Aí, Posicionada. isso. Aí, cara, ela ia passar um tempo no Paraná, começo de 2020. E o relacionamento de vocês é relativamente recente, né? É recente. A gente tá 4 anos casado, mas a gente ficou namorando acho que 6 meses. A gente namorou 6 meses e já casou. Aí eu acredito em obediência, que a gente foi rápido em obedecer. Por quê? No começo de 2020, eu já estava envolvido com ela. Então eu já estava me afastando dessas loucuras porque eu já estava entendendo que eu precisava parar com tudo que eu fazia para mim poder ficar com ela. Entendendo que Deus me deu o que eu pedi em oração. Se eu recusar isso agora é muita hipocrisia da minha parte, dobrar o joelho toda a vida e pedir alguma coisa e quando eu receber, ignorar. Aí a irmã dela passou uma situação pessoal lá no Paraná e ela decidiu que ela ia para lá, porque
ela tinha reincidido o contrato dela na prefeitura, a Sabrina. Estava sem emprego, morava de aluguel aqui, não tinha vínculo nenhum, não tinha namorado. Só o único vínculo que ela tinha era com o ministério na igreja. E ela ia para o Paraná ficar com a irmã dela. E eu estava trabalhando, e aí estava prestes a começar a pandemia, ninguém sabia de nada. A pandemia começou ali final de fevereiro, março, mais ou menos. Março. O lockdown foi em março. Isso. Aí eu sei que em janeiro, nas minhas férias, a Sabrina ficou comigo. Ela me deu um beijo. Lá naquele mesmo bar, ela me deu um beijo. Mas ela, no fundo, ela sabia que ela ia pro Paraná. E acho que ela quis, não sei, por um momento, viver aquilo. Tipo, vou me permitir viver isso porque eu vou pro Paraná e não sei quando eu volto. E aí a gente ficou lá dia 10 de janeiro no bar e tal. Aí ainda perguntei pra ela, porque eu tava sob o efeito naquele dia. Eu falei, cara, tem certeza do que tu estás fazendo, né? Porque eu já tinha tentado inúmeras vezes, ela tinha rejeitado várias vezes. E aí eu já tinha decidido que eu não ia mais insistir em ficar com ela. Porque eu também não tinha conseguido mudar. Então eu pensei assim, cara, eu vou colocar ela numa situação ruim se eu ficar com ela. Porque eu não estou conseguindo mudar. Se ela se envolver comigo, até que ponto ela vai conseguir me influenciar e eu não vou influenciar ela? Essa era a minha cabeça. Então eu tinha decidido não ficar com ela. E naquele dia que ela veio, sentou do meu lado e quis me beijar, eu falei pra ela com essas palavras. Falei, cara, tem certeza do que tá fazendo? Tu queres isso realmente, cara? Não, eu quero e tal. Daí a gente ficou e tal. E no outro dia ela se arrependeu. Não quero mais ficar contigo, não sei o quê, tal. E ficou naquela. Quando deu em março, eu ganhei a conta da empresa por causa da pandemia. Eu já estava quase 6 anos lá, eu ganhava um salário relativamente alto comparado a outras pessoas que faziam a mesma função que eu. O corte vem em custos, né, para a empresa. Eles me demitiram. Eu ganhei um valor consideravelmente alto também para a pessoa que eu era. Morava com o pai e com a mãe, não pagava nada em casa, não tinha muitas dívidas, quitei o que eu tinha e fiquei com uma grana no banco. E aí eu fiquei uma semana na casa da Sabrina. A gente ficando e coisa e tal. Que ela ficava naquela. Decidia ficar e depois se arrependia. Decidia ficar e se Ô, Sabrina, não é difícil, hein? Difícil, cara. Difícil. Glória a Deus por isso, tá? Totalmente o oposto das outras meninas que eu me envolvia. E era o que eu pedia, né? E aí a Sabrina falou, tal dia eu tô indo pra Toledo, no Paraná. E aí, beleza, né, cara? Pra alguém que ficava com ela e daqui a pouco ela se arrependia. Pra eu não achava que ia dar em nada aquilo ali. Tava de boa. Ela pegou e foi pro Paraná. Naquela noite eu já fui num sítio de um camarada nosso lá, cara, tinha uma festa. Meteu, louco. Fiquei lá até altas horas da madrugada, cara, e conversando com ela e tal. Cara, no outro dia de manhã, quando eu acordo, lockdown. Tipo assim, a gente tinha oportunidade de estar junto o tempo que a gente queria, a hora que a gente queria, porque eu estava desempregado, ela também estava, a gente tinha oportunidade e não ficava junto. Não tinha certeza do que era aquilo. Quando deu o lockdown, bateu o sentimento de impotência, porque agora eu quero estar junto e eu não posso. Primeiro que ela está lá em Toledo, no Paraná, 800 e poucos quilômetros de Brusque. Não pode nem voltar. Segundo que as fronteiras dos estados todas fechadas. Não consegue, mesmo que tu queira, Não dava. mesmo que eu pudesse pegar o dinheiro e ir lá para Toledo ou pagar a passagem dela de volta, não ia dar. E aí ficou acho que um mês ali, e a gente conversando e tal. E aí, cara, Deus gerou em mim e nela essa vontade de ficar junto nesse período de tempo ali. Não, é isso. Daí quando, só para finalizar rapidão já, quando eles deram indícios que iam abrir as fronteiras, né? Aí eu perguntei para ela, né? Tipo assim, tu vai voltar então? Daí eu dou um jeito de buscar em Curitiba, porque a única linha que ia ter era de ônibus de Toledo a Curitiba. Não tinha uma linha que viesse mais perto. Aí eu dou jeito de buscar em Curitiba. Não, então eu vou voltar, ela falou. Aí eu falei com um amigo meu. Pô, cara, tu tens como me levar em Curitiba, na rodoviária de Curitiba, tal dia, de manhã cedo, 6 horas da manhã, eu tenho que estar lá em Curitiba, cara. A gente tem que sair 2h30 da manhã daqui de Brusque. Não, eu te levo, com certeza. Aí a gente pegou o carro e foi, cara. Foi lá pra Curitiba, buscamos ela no
na rodoviária, e ela fala assim que quando ela entrou no carro, ela entrou com um sentimento, uma expectativa de que ia ser tipo assim, nossa, agora sim vai dar tudo certo. E quando ela entrou no carro, ela não sentiu isso. Ela pensou assim, putz, cara, será que eu devia ter vindo ou eu devia ter ficado, sabe? Será que eu tô fazendo a coisa certa, cara? Porque eu não mudei nesse período que ela tava lá, sabe? Eu não mudei. Nossa. E aí, cara, tipo, eu acredito que pra ela deve ter sido bem punk, assim. Só que Deus preparou algo pra ela nessa volta, porque quando a gente parou num posto de gasolina pra ela ir no banheiro, sei lá, acho que foi pra ela ir no banheiro, pra abastecer o carro, ela saiu assim e tinha um cara, um deficiente mental. O cara era deficiente mental, era visivelmente ele tinha uma deficiência mental. O cara tava assim entre as bombas de combustível. Ele era um cara aleatório que tava ali, totalmente aleatório. Não era frentista, não era cliente, não era nada. E a gente viu de dentro do carro, o cara chamou ela e conversou algo com ela, sabe? E depois ela testemunhou pra mim, assim, que quando ela parou pra falar com esse cara falou pra ela que eu não vou saber em quais palavras, ela também não tem mais anotado, mas eu lembro perfeitamente que ela falou assim, ó, ele disse que o que eu tava fazendo era certo. Então Deus preparou isso é alguém massa. pra... E Deus usa o louco pra Isso. confundir o sábio, né? Aí voltou para Brusque, a gente ficou naquela, eu resisti ainda um pouco a mudar, mas decidi que ia mudar, comecei a cortar relações com o meu ciclo de amizade que proporcionava eu viver naquele ambiente, e foi mudando, cara, e cada vez foi mudando mais, cara, e aí a gente viu que a gente ia estar em pecado se a gente não casasse, cara. Deus foi confirmando várias coisas, cara. Em outubro a gente casou. Dia 9 de outubro a gente casou, cara. E dali pra frente, cara, Deus foi fazendo coisas, assim, tipo, muito pontuais na nossa vida. Eu já ia na Nação Forte daí, porque o Gui da batera tinha me convidado para ir num culto de papo de macho. Daí eu gostava de ir na Nação, porque na Calvário tinha muitos parentes, né? Minhas tias e coisas. Eu não queria aquele ambiente familiar e julgamento e tal. Aí vem de encontro da palavra do Lucas. Isso. Não é menosprezar Isso, a parentela, não. mas tu quer o teu espaço, Isso, quer conquistar o teu isso. espaço. Lá eu tinha mais liberdade na Nação do que na Calvário. Eu me sentia muito mais à vontade na Nação porque eu não era uma parente só pessoa incomoda, né? conhecida. Exatamente. E aí, cara, a Sabrina teve que migrar, né? Com o casamento, ela teve que migrar da Calvário para a Nação, né? Por uma questão ali de Pastoral mesmo. pastoral, de estar no mesmo ambiente que o esposo, né? Foi difícil para ela, mas pela graça a gente tem vivido coisas especiais ali na Nação Forte, assim, conquistado algumas amizades, foi parte do ministério. A nossa filha também, que é a bênção mais recente que a gente teve, que também não tem como dizer que não foi de Deus, porque a gente tentou uma uma doideira vez isso só, aí. cara, tipo assim, não foi assim, não, vamos tentar ter um filho, vamos, tipo, já deu certo. Que loucura. Cara, é maluquice, assim, sabe? A história da filha deles, a gente fez escola de profetas junto, né? Eu tava na escola de profetas, o Evander e a Sabrina do meu lado. Daí o Evander sentado do meu lado, eu falei pra ele assim, ó, tu vai ser pai, logo, e vai ser uma menina. Foi ou não foi? E ela tava grávida já, cara. E eu falei pra ele assim, ó, anota isso aí. Ele anotou essa palavra, a data, só que ele adotou um menino, né? É. Anotou um menino. Eu falei, não, cara, é uma menina. Ele escreveu, foi um áudio que tu mandou ou tu foi um chamado de vídeo? Uma Ou tu chamada ligou? de vídeo. Tu Uma fosse o primeiro cara a saber, né? É, verdade. Ele assim, ó, Na verdade, eu já sabia, né? eu vejo que és profeta, né? Ele assim, ô, você pai. Você cala a boca. É uma menina. Ah, fica quieto, velho. Foi assim, ó, eu tava na escola de profeta, cara, sentado ali. Botei a mão assim, no ombro do Evander. Tu vai ser pai, logo. Vai ser uma menina, anota aí. Virei Ó. pra frente, vamos ver o culto. É, no retiro, Foi a louco. Sabrina tava grávida já, cara, e o pastor André me pegou lá no final de uma ministração lá que tava tendo um bagunça santa lá, todo mundo pulando e berrando, e eu bem doido, né? E aquele dia eu pulava, cara, e tava com uma energia, cara, e eu parei, eu peguei o Rude assim, cara. Cara, quando eu era doido, eu pulava no mundo, cara, agora eu vou pular aqui. Falei isso pra ele assim, né? Daí berrando, pulando assim, do pastor André me puxou assim, né? Cara,
é um tempo novo na tua vida, cara. Ele falou assim pra mim, né? E a gente não sabia que ela tava grávida, né, cara? E depois de uma semana, assim, que a gente voltou, que daí atrasou tudo ali, daí a gente foi... Quando ela falou que atrasou, cara, eu falei pra ela, tá grávida. Tive a certeza que ela tava grávida. E foi fazer o teste e tava grávida mesmo, cara. E deu tudo certinho, cara. Aí a Maria. A Maria é fruto de oração, cara. Ela é fruto de oração. Ela é resposta de oração, na verdade, cara. Muitas coisas, assim, que eu orei na barriga da Sabrina, cara, ela é hoje, sabe? E o principal, assim, que eu vejo que foi com mais... que eu consigo, que é tangível de saber, que eu lembro muito bem de orar, assim, que eu orava na barriga da Sabrina, assim, ó, não, que ela vai ter saúde perfeita, integridade física e vai chorar só o necessário. Isso, cara, eu lembro assim perfeitamente, cara. E a minha filha, ela não chora, cara. Todo mundo fala, cara. Ela é muito boazinha. Ela não chora, cara. A Isabel? A filhada do Bernard ali, que eu participei do batismo, que eu não sabia que eu ia participar, ela também não chora. Tipo assim, ela chora, lógico, né? É uma criança, ela tem momentos, né? Mas assim, Mas não. ela acorda gosto, de né? noite. Não é o excesso, né? Não é o excesso. Ela chora o necessário. Quando tá muito sono, quando ficou um pouquinho doentinha, ela chorou um pouquinho. Quando tá irritada, chora um pouquinho. Mas assim, ela acorda de madrugada, fica quietinha, só brincando. Tu bota ela num canto, ela fica lá brincando. Tá com ela no colo de um, no colo de outro, não chora, cara. Então, assim, na parte da oração, sim, cara. Na parte da oração, eu tenho alguns testemunhos pra... Cara, que negócio doido. Tipo assim, não foi combinado. Né? A escolha dos dois aqui foi uma direção que Deus deu, né? O Bernard realmente não sabia. Não sabia mesmo. Que os dois iam vir, eu não falei pra ele. Ele achou que ia ser eu e ele hoje, um ia entrevistar o outro. Ia ser bem legal, né? Ia durar 15 minutos, a gente ia sair no tapa. Mas enfim. Mais ou menos isso. É, mais ou menos isso. Na viagem, eu não sei como é que a gente não se matou. Mas olha que interessante, não sei se vocês... Porque eu ia morrer junto, né? Se vocês perceberam, mas assim, ó, vocês dois, em plena pandemia, tiveram uma virada de chave e um momento assim bastante disruptivo. Sim. Querendo ou não. Ali foi tipo assim, cara, ou vai ou racha. Aquilo que a gente falou lá no começo, né? Todas as coisas cooperam para o bem. A pandemia, que foi a coisa mais avassaladora que a gente vivenciou na nossa era, nossa geração, cara, foi uma coisa que foi um ponto de disrupção para vocês dois, né? E para várias situações aqui, né? Não sei exatamente para o Bena, para mim, cara, eu tinha um negócio que estava fluindo muito bem, tive que fechar, fali, fiquei com uma dívida astronômica, né, para pagar, tipo, tudo aquilo que eu botei ficou para trás, não consegui reintegralizar, tive que começar do zero, cara, me reestruturando, e aquilo lá, bater no peito, cara, e vamos para cima, fazer acontecer, vamos ver o que dá, e botar Deus na frente, bota o pé no abismo, ele vem, bota o chão, e depois que ele vai te falar qual que é o próximo passo. Então, cara, realmente, se tu não age por obediência e entende que tu estás na dependência dele, não tem como se mover. Outro dia eu estava falando com o Lucas no escritório sobre essa questão de dependência. Foi por isso que eu quis trazer o tema. Porque a gente fala assim, ó, muita gente ora, né? Pai, quero ser dependente de ti. Eu até falei pro Lucas, é a oração mais burra que a gente pode fazer. Porque assim, não tem como tu querer ser dependente de Deus. Inatamente, a gente é dependente de Deus. Isso está na Bíblia. Gênesis 2:7 fala que Deus foi lá, do barro criou um homem. E aquilo era um vaso de barro morto. Era um monte de terra. Daí Deus faz o quê? Ele sopra o espírito de vida dentro da narina daquele homem. E ele se torna alma vivente. Então, automaticamente, daquele momento para frente, quem sustenta o homem é Deus. Então, o homem é completamente dependente dele. Não bastasse isso, tu vai lá em Jó. Uma das falas, se eu não me engano, de Eliú, os amigos de Jó. Não vou lembrar agora qual que é o versículo. O cara fala assim para Jó: se Deus tirar o sopro dele, aquele sopro que ele deu no Éden da criação, tudo volta pro pó. Então assim, cara, a gente inatamente, inerentemente, querendo ou não, é dependente dele. O que falta é a gente ter consciência disso, porque daí vira uma chave. Aí o jogo muda. Porque tu fala assim, ó, Deus, eu sou dependente de ti. Eu sei que eu sou, só assim, ó, traz isso à minha consciência todo dia. Porque daí tu vai te mover mais intencionalmente naquilo que Deus quer. Tu vai realmente agradecer, porque sabe assim, ó, cara, Deus me sustenta. Então tudo que está acontecendo na minha vida hoje é pro meu melhor. Hoje vocês podem ver, olhando para trás,
eu olhando para trás, o Bernard olhando para trás, quando tu tem entendimento e maturidade, tu pega e vê assim, cara, realmente tudo cooperou pro meu bem. Aquela pessoa que eu perdi cooperou pro meu bem, aquele escritório que eu fechei, aquilo que eu fali, foi por imaturidade minha, falta de gestão? Foi, com certeza foi. Mas foi permissão de Deus. Foi ou tua permissão imaturidade? para mim crescer e me desenvolver. Pra Porque forjar, né? para forjar. Que é aquilo que o Pierre falou aquele dia pra gente lá no encontro da empresa. Tem a forja e tem a questão lá da... Esqueci a palavra de novo, a gente falando Fundição. assim, da fundição. Então essa diferença é muito clara, cara. Na forja é porrada em cima de porrada e vai deixar aquilo forte. Na fundição é uma coisa que tu jogou dentro do molde, tomou aquela forma, te jogou no chão, quebra. Então Deus forja dessa forma, né? Ele trabalha na gente através disso. Isso, cara, eu acho maravilhoso. Então, como as coisas vão se contrapondo no dia a dia e vem trazendo maturidade e entendimento pra gente, cara, isso... Bom, é Deus, né? Não tem outra palavra, porque é inexplicável. Quando tu olha pra trás e vê quando as peças começam a se encaixar. Que nem tu falou, até o cara indo lá dentro do teu escritório, fazendo o que fez, depois tu tem entendimento. O fato de sair de lá, de queimar as pontes, não ter pra onde voltar. Pô, no terceiro mês, se eu pudesse, eu teria voltado. Mas tu tomou uma posição. Se tivesse deixado o escritório lá, tinhas fugido do propósito de Deus pra tua vida. Tipo, se tu não tivesse sido obediente, tipo assim, não, eu vou ser radical na obediência e vou vender realmente isso aqui, tu teria voltado no terceiro mês. E aí, Ele tinha muita três coisa que- não teria acontecido, né? Muita Por coisa. exemplo, a África, conhecer... Cara, nem... Eu fico pensando assim, cara, se eu não tivesse vindo pra Brusque, eu nem ia saber o que que é missão, sabe? Tipo, Não ia saber o que é princípio. É, e Começou ali, princípio e... África, pô, nem sonhava. Nós estávamos comentando, acho que até foi na viagem, a questão de... Cara, a gente não sabe como é que é a eternidade. Foi na viagem. E aí, assim, a gente vai chegar lá um dia. Aí Deus vai olhar assim, ó. Tem duas situações. Cara, vocês entenderam tudo errado. Não. Ou ele falou, cara, olha os planos que eu tinha pra ti. Cara, se tu tivesse aqui, ó, obedecido, confiado aqui, cara, em detalhes, e eu ia te colocando no prumo e tu tinha tanto, cara, eu tinha tanto pra fazer contigo na tua vida. Poxa, cara, tu desperdiçou. Ou tu podia ter vivido isso aqui que tu viveu aqui, tu podia ter vivido muito antes, né? Tipo assim, pô, Demorou olha muito. o gap, cara. Olha o gap de tempo que tu demorou Sim. pra viver isso, cara. Por exemplo, olha quanta cagada eu fiz, cara. Dos 18 até os 28, 29, quando eu casei, cara. A gente sempre gera... Eu atrelo muito isso, cara, a parábola dos talentos, né? Sim. Com o tempo que eu te dei, o que tu fez. Isso, Uhum. claro. Cara, é muito Perfeito, forte isso. cara. Perfeito. Porque assim, ó, tá falando ali, quando eu me converti, cara, eu queria ter me convertido antes, cara. Eu queria ter Remir o tempo. conhecido esse Cristo que eu conheci através de pessoas que me apresentaram, que eu tive pessoas que, ó, não, existe Jesus, existe isso e tal, que são meus mentores e tudo mais. Eu queria ter conhecido lá atrás, cara. Sabe aquele anseio de, puxa, cara, como que ninguém falou de Cristo pra minha família, velho? Porque eu não sou cristão de berço. Minha família não é. Eu nunca tive alguém. Quando eu comecei esse processo, logo em seguida, um ano, Deus... quando começaram a falar sobre Cristo em 2019, 20, 21, 22, a coisa ruiu. E aí eu realmente... Só que nesse período tinha pessoas que sutilmente me apresentavam Cristo. Ou falavam de Cristo. Ou colocavam... Só que pra mim era algo meio utópico. Tipo, eu via como uma lavagem cerebral. Sendo bem sincero, eu falei, cara, não. Quando Deus permitiu um problema na minha vida, eu fui correr para os braços daquele que eu não conhecia. Eu não fui para minha família. Eu poupei a minha família do que eu estava vivendo por questão de, cara, esse problema, eu não quero trazer esse problema para eles. E aí a depressão do cara, tu não quer conversar com ninguém. E foi pra igreja que eu fui. O Beno vivia na igreja. Então, né? eu vivia porque eu não tinha o que fazer, cara. Mas tu vê como Entendeu? fazendo um paralelo com a minha história. Tipo, cara, nos pequenas coisas, sutilmente foi implantando na tua vida uma verdade que quando tu precisou, tu foi para aquele lugar. Eu também. Sim. Eu não fui cristão, tipo, assíduo, vamos dizer assim, né? Um cara um convívio altamente com temente a Deus só porque eu nasci num berço cristão,
aquilo foi gerando pequenas memórias na minha mente, e eu sabia inconscientemente que aquele era o certo. Quando eu precisei realmente, eu sabia o caminho. Quando tu precisou realmente, tu soube o caminho, cara. Só que assim, ó, aí voltando a falar ali, eu queria ter conhecido antes. Beleza. Levei 30 e poucos anos pra conhecer. Agora, eu queria ter me aprofundado mais. E o tempo vai passando e a gente quer viver coisas, entendeu? Só que, cara, é um pouco todos os dias. Um pouco todos os dias. Sabe? Não é a questão de... como é que eu posso explicar? Meu, vai passando e você vai tendo vontade de ter feito mais, de ter vivido mais, de ter dedicado mais, de ter orado mais e não sei o que lá. Só que a gente não faz o básico às vezes. Sim, perfeito. Eu vejo pra mim isso, Não, sabe? A gente vive nessa loucura, quando começa a botar a cabeça muito no mundo, no normal, que é natural para os homens. Trabalho, não tô falando nenhuma loucura, nem algo nada ilícito, tudo lícito. Trabalho, é isso e aquilo. Tu vai deixando Deus. Tu vive em muito segundo ordinário e deixa de viver. Entra, né, aquela... a cultura do resto, né? É. É a cultura do resto. Deus é a primazia ou é o resto? É pesado isso, cara. E isso assim, ó, cara, afeta muito nós cristãos. E quem não é cristão vai, de repente vai olhar e vai dizer, ah, cara, nada a ver, entendeu? Isso. Mas nós, que a gente conhece e acredita que isso aqui é o livro da nossa vida, que a nossa verdade está aqui, o que tu tá fazendo? Tu acorda e faz o que tem que ser feito? O pastor Fábio, Ele faz. fala algo que é extremamente verdadeiro, né? Porque, tipo assim, no final, né? Quando chegar lá no final, né? O que tu aprendeu, né? Tu estudou, tua teologia, né? Ela vai servir para duas coisas, ou para te aprovar, ou para te reprovar mais ainda, né? Porque, cara, tu sabia de tudo e tu fez tudo ao contrário ainda, entendeu? Pô, tu aprendeu tudo aquilo. Tu conheceu a verdade que liberta, cara, e ainda assim tu foi na contramão daquilo tudo, cara. Ou tu, tu foi, aprendeu, viveu, e agora tu és aprovado, entendeu? Mas Cara, aí é que entra a obediência, né? isso. É depois que tu aprende, cara, Aprende. mas agora tu sabe. Agora Claro. não tem como tu... Dizer que não sabe. Tu chegar lá... Nossa, né? ignorância Ó, já senhor, foi. eu não sabia disso. É, não, isso. não, tu sabia. Eu O tempo da ignorância sabia. passou, agora tem conhecimento. Aí Se vira. eu trago pra mim a que eu vinha falando assim, quando eu orava antes de entender mais, parecia que Deus me atendia, né? Porque eu orava genuinamente. Eu não tinha uma segunda intenção por trás da minha oração, sabe? Às vezes parece que tu tá negociando Querendo com Deus. barganhar. Isso. Entendeu? Porque tu aprendeu sobre isso, que tu não deve barganhar com Deus. Tu aprendeu que tu não deve chegar com um coração duro. Tu tem que... Aí tu começa a criar aqueles estigmas, né? Poxa, como é que eu vou orar, entender? Quando tu não conhecia, cara, a tua oração era uma conversa direta com Deus, simples e sincera. Então, tipo, ele te proporcionava orar a vontade dele para tua vida. E o conhecimento, se não for bem aplicado, ele vai te condenar lá no final, que é o que o pastor Fábio fala. Eu conheço, tá? E agora o que eu faço com esse conhecimento? Eu uso ele para o bem ou eu vou contra ele e vou me condenar? Porque agora eu sei e não estou aplicando. Assim, ó, nós falamos sobre dependência e obediência, né? E era um tema aleatório que o Anderson... Eu não. Não, a direção, tipo assim, mas tu que teve a direção, eu não sabia que vocês iam estar aqui. E eu abri meu caderno numa página que tinha meia página escrita em branco. Eu às vezes eu escrevo para saber os pontos que tá falando e tudo mais. E aí aqui eu vi que tem um texto bíblico aqui que eu anotei, não é de agora, já estava anotado aqui, e eu queria ler para nós finalizar e ver como parece que tudo tá... Parece não, né? Né? Cara, aqui em Filipenses, capítulo 4, do versículo 4 ao 7, que fala assim, ó. Regozijai-vos sempre no Senhor. E outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa moderação notória a todos os homens. O Senhor está próximo. Por nada estejais ansiosos, mas em tudo, pela oração e súplica com ação de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus.
E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes, através de Cristo Jesus. E aí volta a falar no teu tempo. Oração e alegria. E Enquanto tu falava em oração, essa passagem que veio na minha cabeça, só não lembrava onde é que estava. nada é por acaso, gente. Nada é por acaso. Anderson, quer falar mais alguma coisa? Tu finaliza? Na verdade, Fala dos projetos. eu quero pedir, né, como a gente sempre faz em todo o podcast, né, para os nossos convidados aí, Lucas, Evander, pode começar por ti, falando ali para nossa audiência, quem está nos acompanhando, se tu pudesse dar um conselho bastante pontual dentro daquilo que a gente conversou hoje, para quem está nos assistindo, o que tu falaria hoje, Lucas, frente à tua vivência, o que tu experienciou de fato? Cara, eu vou falar sobre aquilo que eu pontuei em algum momento aqui, que viver da dependência de Deus é tu ter fé em Deus e não quebrar esse princípio, porque eu acho que eu acho que é um princípio de primícia, assim, sabe? É um dos primeiros princípios que tu tem que cumprir, que é a fé. Acho que é a base de tudo, tu ter a fé. Então, depender de Deus é realmente tu ter fé em Deus. Aí sim tu vai estar dentro da dependência de Deus, né? A gente sabe que nós somos dependentes de Deus, mas eu digo assim, a gente viver a dependência de Deus em todas as coisas, né? Não só não é só saber não viver, só no né? respirar, né? Que a gente comentou, sim, né? A gente depende de Deus para acordar amanhã de manhã, entendeu? Só que eu digo assim, até no material mesmo, sabe? Em tudo, realmente a gente ter fé que Deus tá ali no controle de tudo. Então, é isso que eu queria deixar. Perfeito. Evander. Cara, se eu puder falar algo tipo, não espere, cara, estar bem pra orar, cara. Tipo assim, ore independente da situação que tu se encontrar, cara. E a obediência vai vir depois, cara. Porque não adianta tu querer obedecer algo, cara, que tu não tem certeza disso, sabe? Então assim, ó, a certeza de algo vai vir com a confirmação de Deus. E a confirmação de Deus vem depois de uma oração. Por exemplo, próprio, eu orei, Deus me deu a oportunidade de obedecer. Então, assim, tá errado, pecou, ora. Porque nunca vai estar bem 100% para orar. Então, assim, independente do momento que tá vivendo, cara, continua orando, cara. Continua orando. Deus vai te dar a oportunidade para obedecer. E aí tu vai ver a mudança. E ore sinceramente, cara. Não mistifique a oração, cara. Ah, porque eu tenho que orar com palavras bonitas, que nem o pastor X ora, outra pessoa ora. Não, cara, Deus está ali o tempo todo, em qualquer momento, cara. Tu parar e conversar com Ele, cara, do jeito que tu és, do jeito que Ele te criou. Seja você mesmo, cara, e ore da maneira que você estiver, cara, na situação que você estiver. Errado ou certo, cara, permaneça orando, cara. É o que eu posso indicar. Amém. Beto, quer colocar alguma coisa? Não, eu queria que no encerramento ali o Lucas falasse um pouco do Comissão África, que já vem no legal. encontro, partida sobre a família em missão e o projeto do Africa for Jesus. E aí tu encerra aí. Pode ser, Lucas, porque depois a gente roda o vídeo aqui da família em missão, falando um pouco deles, Sim. como tu já estás envolvido no ministério, só falar o que é, como é que funciona, né? Citar o Emerson e a Bel, e aí a gente já vai para o encerramento então. Sim, o Comissão África, ele tem é lançado, né, os desafios, né, lá na África, de situações lá que né, demandas que vão surgindo lá, a gente lança um desafio aqui para as pessoas poderem contribuir, né, com o projeto lá que a Bel, o Emerson lá estão à frente disso lá na África mesmo, né? Vivendo lá. Então, o Comissão África, ele nasceu com esse propósito, né? De a gente levantar recursos e enviar para lá, né? E o missionário não é só o Emerson e a Bel que estão lá, né? Somos nós que investimos também na missão. A gente também é um missionário. Então, cada pessoa que investe hoje
através do Comissão África, lá na África, ele também é um missionário, né? Porque às vezes a pessoa acha que o missionário é só o cara que está lá no campo. Em campo. Né? Não. Nós que investimos lá, a gente também é um missionário. A gente está indo lá com o nosso recurso, né? Então, foi com esse propósito, né, que nasceu o Comissão África. Glória a Deus. Perfeito. Amém. Gente, então nós estamos encerrando o Porta Estreita de hoje. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que vem nos acompanhando. Como o Lucas falou, né, a gente apoia esse projeto, a Comissão África, os nossos missionários, o Emerson e a Bel, na Tanzânia. Aqui na tela tem um Pix para você que quer ofertar. A gente direciona todos os recursos para lá. O nosso programa aqui, o Porta Estreita, ele não tem fins lucrativos. A gente depende de apoiadores, tanto para o café, que foi cedido aqui pelo Peregrino, como vários dos nossos apoiadores estão acompanhando aqui na nossa tela. Então, o que está passando aqui, né, você está acompanhando aqui no lado também, são aqueles que nos sustentam e possibilitam que a gente esteja aqui fazendo esse trabalho com muito amor dentro daquilo que Deus, né, direcionou para o nosso coração. A gente gostaria de agradecer por cada um de vocês, que Deus vos abençoe grandemente e vamos continuar aqui fazendo aquilo que Deus nos permitir da melhor Amém. forma possível. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu! Viver segundo a vontade de Deus é andarmos neste mundo como os seus filhos, como os seus embaixadores, revelando o que Ele é e não o que somos. Deixar a vida de Deus fluir através de nós, abrirmos mãos de nós mesmos, de nossa vontade, manter os nossos olhos nas atitudes do Senhor, no seu querer e na sua vontade, esvaziar de nós mesmos e nos encher do Espírito, deixar o Senhor crescer em nós, para que os nossos atos revelem o Deus que conhecemos. E vivemos a vontade do Pai em cada momento de nossa vida, em cada relacionamento, em cada contato, na forma que expressamos, no que falamos, no que revelamos, nas atitudes que manifestamos. Viver a vontade do Senhor é ser o que Ele é sermos em atitudes semelhantes a Jesus, pois temos nele o exemplo de como agradar e alegrar o coração do Pai. É fazermos as coisas não para nós mesmos, mas para o cumprir e realizar da vontade dele em tudo. É olharmos as pessoas da mesma maneira que ele olha. Sejamos filhos, mas filhos que vivem e revelam ao Pai todas as ações, em todos os relacionamentos e contatos que realizamos. Não estamos aqui para fazer o que achamos, pensamos ou para defendermos os nossos interesses e o nosso querer, mas estamos aqui unicamente para fazer a vontade do Pai.